Já Sim, sei tem o como que eu vestido vou subiu. começar esse episódio. Olha! Tá. Eu quero um desse pra mim. Tá gravando? Ai, começou? Meu Deus, e eu aqui matando minha curiosidade com isso daqui, que já vou falar pra vocês, mas como diz meu braço direito, está gravando. Começamos aqui mais um episódio do Alquimia Videocast. E eu quero te dar as boas-vindas, né, para esse episódio especial. É um episódio, diria que, não vou falar inédito, mas quase, viu, gente? Porque o assunto eu não sei vocês, mas eu tô bem curiosa sobre esse episódio aqui hoje. Como vocês podem ver, ó, sobre o que nós vamos falar hoje. Energia. Gente, quem me acompanha sabe, né? Eu acredito muito que energia gera energia. E nós vamos falar muito sobre energia, sobre muitos assuntos aqui que eu tô bem curiosa. Ó, nós vamos falar sobre energia. Então, para você que está chegando, já vou te ensinar como que funciona a casa. Se inscreve no canal, né? Antes que você vá embora e esquece de se inscrever no nosso canal. E fique, porque eu tenho uma convidada aqui, gente, ela que é... Eu não vou nem falar o currículo dela todo, mas empreendedora, ela que é fundadora da Consciência Além da Pele. Consciência Além da Pele. Vai anotando aí, tá? Escritora e coautora do livro Quais de Mim Você Procura. Gente, olha o nome desse livro. Quais de Mim Você Procura? Eu quero saber sobre isso, eu não sei vocês, né? Entre muitas outras especialidades e formações que ela tem, mas eu gostaria de recebê-la. Ela, que vem diretamente da Bahia. Thaís Costa. Gente, conheci ela, tipo assim, recém, né, Thaís? E a gente Sim. já teve uma conexão muito forte. Não sei se é porque é da Bahia, porque, pra quem sabe, eu já morei na Bahia um ano e pouco, sabe? Eu acho que eu morei na Bahia uns 2 anos. Incrível. E assim, é impressionante, porque eu era titiquinha e eu lembro de eu tenho tantas lembranças da Bahia. E eu quero conhecer essa baiana, né, gente? Como que essa baiana veio parar em Florianópolis? Como assim, né? Então, pra gente começar, eu quero que você se apresente. Ellen, gratidão pelo convite, por estar aqui. Até que o nome, né, gente? Alquimia. Olha que incrível. Pega a visão do nome. Já o nome já entrou nessa... Tudo aquilo que ela mostrou para vocês antes da gente começar. Olha que massa, assim, Legal, muito né? legal. Sou, sim, né, Thaís Costa, gratidão pelo convite, Ellen, de estar aqui participando, trazendo para vocês um pouquinho do meu saber, do meu servir. E eu, sim, saí da Bahia lá com 16 anos, querendo explorar o mundo, em busca do meu crescimento, tanto pessoal como profissional também, dos meus sonhos de ser modelo, de viver uma vida diferente. Então, segui em busca disso para São Paulo. E lá me desenvolvi de várias formas, de várias maneiras. E hoje estou aqui, né, na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia, tudo a ver, né? Tudo a ver se for parar pra comigo. pensar sobre o nosso assunto de hoje, eu acho que tem tudo a ver, né? A Ilha da Magia. Tudo a ver. Thaís, vamos fazer o seguinte, tá? Para quem nos acompanha aqui, sabe que a gente traz meio que uma narrativa, meio que... Tipo, o que você vai ser quando crescer? Para você entender que a gente começa lá de trás. Por quê? Sim. Primeiro que a gente fala muito com empreendedores, empresários e com o ser humano também. Então, acho que as pessoas, no geral, sabem que através de uma história, a gente pode, né, se visualizar, se ver. Sim. Então, eu queria entender da Thaís, qual foi o momento, porque assim, com 16 anos de idade, tomar a decisão de sair de casa, largar o quentinho, para poder explorar novas aventuras, qual foi o ponto de virada que fez você querer tomar essa decisão? Foi do nada? Foi algo que você já desejava de mais pequena? Como que foi esse processo? Eu sempre tive uma consciência, até você falou do consciência além da pele, né? De estar trazendo essa conexão comigo. Só que eu buscava ela dentro da minha cidade mesmo, ali em pequenas comunidades, fazendo trabalhos voluntários, auxiliando pessoas, fazendo quando a gente vai ajudar outras pessoas em projetos. Então, eu sempre fui uma criança assim. E eu decidi sair da minha cidade porque eu tinha esse sonho. Como você falou, todo empreendedor e todo empresário tem uma história de infância, tem um sonho, tem uma busca, tem processos que ele vivenciou para chegar até onde está hoje, que foi o que aconteceu comigo. O meu primeiro despertar ali, que eu falo despertar, Ellen, assim, foi justamente quando eu tive que tomar essa decisão
de sair da minha cidade. Eu queria estudar, queria ser modelo, eu tinha esse sonho de ser médica, professora, eu tive veterinária, sempre sonhei. Sabe? Ambiciosa, né? Não, eu quero só Gente. modelo, veterinária, médica. Que legal. Mas antes disso eu queria ser freira, Agora eu já entendi por que saiu da Bahia. Uma pessoa com esse pensamento foi direto para São Paulo, né? Sim, direto para São Paulo. Aí fui, minha mãe morava em São Paulo e tinha também o meu legal. sonho de morar com a minha mãe, de viver algo com ela. Então, quando você me perguntou ali a minha escolha, uma das coisas foi isso, porque o meu convívio ali na minha cidade, eu observava no meu meio que era sempre aquela mesma estrutura. Construir família, que eu adoro, eu tenho um filho também, já vivenciei esse processo, mas a maioria das meninas tinha isso, casava para ter família, ter filho. Você já tinha só. referências, né? Eu não, eu já queria ajudar, eu participava antigamente tinha Pastoral da Criança, eu liderava a comunidade, eu ensinava as meninas a dançar, a gente fazia festa do Dia da Criança, eu cuidava de famílias, assim, isso coisa com 10, 13, até os meus 14 anos. Aí eu fui me desenvolvendo, ficando mais mocinha, e aí foi surgindo essa vontade, né? Eu fiz teatro, aí eu fiz coral, fiz corte, costura, fiz várias coisas, fui desenvolvendo várias habilidades. Fui contadora de história, né? Que legal. Para criança, assim, tudo isso quando eu era pequena, na minha cidade. Só que eu sempre achei que tinha algo mais, né? muito além para mim, mas não sabia. E aí, uma das coisas que tem, Ellen, assim, quando eu decidi ir embora, eu queria ir viver com a minha mãe, ter uma experiência com a minha mãe em São Paulo. Morava na Bahia com o seu pai. Morava com meu pai, minha avó e as minhas irmãs. Você tem quantas irmãs? Eu tenho 3 irmãs e um irmão. E aí, então eu sou a mais velha. Isso, você é a mais velha? Sou a mais velha. Ai, Sou a mais velha da turma. Hoje estou com 44 anos, né? Fiz semana Nossa, passada. nem parece, né, gente? Já, Meu Deus. e assim, essa minha escolha de sair dali, ali eu já me vejo que tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Porque no momento que eu decidi sair da minha cidade, abrir mão, né? Eu abri mão da minha família que ficou comigo a vida inteira, que me apoiou, que estava junto, das minhas irmãs, e fui em busca o quê? Do meu sonho. Então, eu tive que ir atrás disso. Ainda que eu tinha minha estrutura familiar, que estava todo mundo ali, a minha mãe não, mas a minha avó, ela fez todo esse papel de mãe, ajudou. Hoje eu sou muito grata porque a convivência com ela me trouxe essa minha facilidade, sabe? De falar com todo mundo, de ser comunicativa, de brincar, de rir. E assim, sou muito grata por tudo que eu aprendi. Inclusive, eu ia nesses lugares porque ela também era assim. E a minha mãe também é. Mas eu não sabia, eu fui descobrir isso quando eu fui morar em São Paulo. E na minha chegada, na minha ida, que eu fui sozinha, de ônibus. Então, para mim, ali, eu já saí quebrando um monte de momentos, de partes minhas. Eu tive que lidar com a decisão. Sim. E isso tem a ver, né? Com o empreendedorismo e com os negócios, porque a gente está sempre decidindo o próximo passo. E eu ali com 16 anos, inclusive eu estou terminando o meu livro, né? Que eu conto sobre isso, é onde eu trago para as mulheres essa habilidade que a gente tem de se apoderar, né, das suas capacidades, das suas habilidades e reconhecer também, porque não é só você se empoderar ou se apoderar disso, mas se reconhecer. E às vezes a gente busca o tempo inteiro o reconhecimento externo. E aí, na infância, eu tive que lidar com essa escolha de ir para São Paulo, que foi, assim, para mim, a minha melhor escolha, porque ali eu cresci. Mas aí, eu também era a menina vinda do interior. Sabe quem assistiu aquela novela Gabriela? Ai, gente, eu andava descalça. Eu chegava lá, sabe, Imagina, em São Paulo. Falando, Qual foi um dos seus maiores desafios que você enfrentou em São Paulo? Ai, para mim foi essa questão dos julgamentos, né? De que, ela ia andar de jegue lá na Bahia, era assim, os julgamentos bem, é baianinha, mas naquele sentido pejorativo, né? Que a galera fala. Só que para mim isso nunca me afetou ali. Só que eu fui percebendo o quanto que isso reverberou
em mim, sim. Querendo ou No não, meu vai corpo, na minha ouvindo, né? vida. Aí você vai ouvindo, você vai se fechando, se trancando, e aconteceu. E como eu fui para ser modelo também, ainda tinha esse outro lado de que é modelo. Ai, foi porque tem Ainda mais isso foi em que ano? naquela época, foi em 96. É demais, né? Que é aquele famoso, a sonhadora que quer ir pra São Paulo ser Sim. modelo e tá agora vindo da Bahia, deve ter sofrido muito Pior ainda, preconceito, né? muita piadinha, assim. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando a gente morou na Bahia, eu não sei exatamente quantos anos, mas foi um período longo que eu lembro que a gente estudou, passei de ano e tal. Mas quando a gente saiu da Bahia e voltamos pro interior de São Paulo, cara, a gente eu levava tanto bullying na escola Sim. por causa da forma de falar. Sim. Porque a gente voltou muito baianinha. E É a gente oxi, voltou, né? oxi, painho. E a gente voltou tão baianinha a ponto dos meus colegas na escola zoarem comigo e não sei o que lá da baianinha. E tanto que o bem meu assim mesmo. pai levou apelido no interior de São Paulo como baiano. E aí todo mundo, filha do baiano, filha do baiano. Então eu fico imaginando, né, assim, e eu sempre falo, o que não nos mata nos fortalece, Sim, né? fortalece. Então é interessante ouvir da sua história e eu acredito que às vezes as pessoas tomaram decisões difíceis na vida hoje e estão vivendo bullying, né? Porque eu acredito que isso, gente, isso está no nosso dia a dia. Às vezes é uma bobeirinha que um amigo fala brincando, mas que no fundo é uma sementinha que se fala, ai meu Deus, será que eu sou assim mesmo? Será que me serviu? E é tudo o jeito de como a gente toma isso para nós. Então, eu acho interessante a gente trabalhar na sua história aqui, fazer as pessoas entenderem. E eu quero entender também um pouquinho como foi superar, como que você foi, porque assim, você saiu da Bahia, chegou em São Paulo, mas você não voltou para Bahia. Não voltei. E aí eu fui lidando ali, eu comecei com a minha mãe era terapeuta, e aí a partir das terapias que ela fazia, eu fui me aperfeiçoando, me especializei em estética corporal, aonde eu fui trabalhando, por isso que eu tenho essa consciência do corpo, eu gosto muito. Trabalhei muitos anos com várias técnicas de massagem, pós-operatório, acupuntura, medicina chinesa, várias assim. E eu fui me especializando. Comecei com a minha mãe. Né? Ela ia passar por um processo cirúrgico, precisava de alguém para atender as clientes dela. E ela me treinou com 16 anos a técnica dela que ela usava. E aí, dali, eu falava, mas mãe, eu não vou fazer isso, vai quebrar meu pulso. Olha a minha inocência. Porque eu ia imaginar que eu ia ficar fazendo massagem, na minha cabeça, eu achava que ia quebrar. Ia ficar doendo, assim, tão inocente que eu era. E no fim, eu fiz, me apaixonei por trabalhar com isso, atendi as clientes e fui seguindo. Fui me especializando. E aí ela me apresentou, na época, o Reiki, que era uma técnica. Eu sou super curiosa com o Reiki, tá? E eu me apaixonei e eu me tornei mestre. Eu também sou mestre em Reiki, eu tenho alunos formados por mim hoje, né? Mas assim, iniciou ali. A minha conexão. E aí, dali, eu fui me desenvolvendo. Eu comecei a atender, eu atendia sempre como terapeuta. Só que, e também desfilava ao mesmo tempo. A mãe me acompanhava nos desfiles. Auxiliava. Isso, como dava uma boa empreendedora, né? Não dá pra fazer só uma coisa, vamos fazer sempre várias. dava tempo. E ainda eu fazia unha também. Eu fui manicure por um bom tempo. Inclusive, o meu processo profissional, eu me desenvolvi como manicure. Aí eu fazia porque eu era muito novinha e magrinha, gente. Então, só tinha um cabelo, tipo a vaca lambeu, né? Imagina. E o pessoal olhava pra mim, nossa, você faz todas massagem? essas habilidades, você tava com quantos anos? Eu tinha 16 anos. 16 anos, Sim, manicure, modelo, aí foi quando eu cheguei, terapeuta. 16, nem tinha 17 ainda, e aí eu já fazia tudo isso. Olha ia só. com ela, atendia a domiciliar. E já ganhava o seu dinheiro, Já então. ganhava o meu dinheiro. E aí, depois eu fui me especializando mais com o que eu ganhava. Eu pagava um outro curso. E trabalhava como manicure e trabalhava como massoterapeuta. Só que massoterapeuta era muito julgado naquela época. E aí eu passei por o segundo tabu ali das pessoas me olharem. Ah, é a baianinha, imagina. Aí tinha olhar, né? Como a minha especialidade é trabalhar dor no corpo, liberação, redução de medida. Era também na questão da estética. Então, o meu público era homens e mulheres. Então, ali eu comecei com esse outro lado das pessoas me julgarem por eu ser, é massagista, era assim, né?
Eu não, eu É sou verdade. massoterapeuta. E eu E o pior é que novinha. naquela época, eu falando, né, da minha verdade, assim, do meu pensamento. Naquela época, o massoterapeuta era muito Era confundido mesmo, confundido, né? muito, Principalmente muito. assim, imagina uma mulher, e você toda lindona hoje, imagina naquela época, né, gente? Uma rainha. Era E bonitinha, aí, gente. imagina ela, não, massoterapeuta jovem, Sim, extremamente jovem, como as pessoas não viam isso, né? via A e eu profissional do passei por isso. sexo, né? Ainda Sim, mais em São Paulo, né? confundiam muito e eu brigava comigo justamente por isso que eu falava, poxa, não queria ser uma mulher bonita. Muitos momentos eu disse isso para mim, Olha aí o porque eu perigo, queria né? que a pessoa se conectasse por mim, não por causa da minha aparência. E aí eu tenho um jeitinho de que pega e abraça, né? É muito Baianinha, né? natural. Não tem como. Aí as pessoas É igual confundem. falar pro goiano e pro mineiro no braçar e beijar no rosto. Não tem como. A gente já pega, já beija, já. E é que ela tá longe, viu, gente? Se ela tivesse aqui do lado, eu ia estar com a mão pegando nela toda hora. Aí imagina, quem me conhece já sabe, não rala muito na Ellen, não. É. E isso daí foi uma das coisas que eu já tive que começar a olhar para mim. Porque ali eu fui vendo também que eu tinha que mudar o meu jeito justamente para não ter esses tipos de julgamentos, né? Das pessoas olharem, porque eu tinha dois Quais foram olhares. os recursos que você utilizava para moldar isso? E como que você foi tendo essa percepção? Ó, eu preciso mudar o meu comportamento porque tô vendo que o preconceito ainda rege, ou que as pessoas me... Como que você conciliava, dava conta disso? Naquele momento, eu não tinha tanta consciência de que eu estava sendo afetada, né, pelo externo. Então, eu Uhum. comecei a criar meios para me proteger. Então, como que eu comecei a me proteger? Ah. Chegava em ambientes quietinha, o máximo possível de não entrar e chegou a Thaís, sabe? Porque às vezes eu entro em lugares e a energia chega primeiro. Hoje eu tenho essa consciência. Naquela época, não. Ainda que eu atuava com as terapias, mas eu não tinha tanta profundidade. E aí eu comecei a criar esses recursos para me esconder. Esconder o meu corpo, diminuir o meu Começa a jeito de tampar, gestir. né? Sim, aí eu usava tanto as batas, era sempre vestia de branco, então sempre de branco, de salto alto, muito bem arrumado. Então minhas batas, jaleco, tudo eu comprava, mandava fazer 3, 4 dedos para frente, para trás, para o lado, para as Olha pessoas só. não me desejarem. Mas mesmo assim não adiantava. E aí tinha o outro lado do feminino também. O julgamento, às vezes, das mulheres. Nossa, meu marido não pode fazer massagem com você, né? Porque pensava que era outro tipo de massagem. E às vezes os homens, por medo, eles mentem também. Alguns falam, ai, não, eu faço com um homem. E na verdade era uma mulher. E aí isso gera um conflito também para as mulheres pensarem coisas. E aí eu comecei a me esconder assim, vestindo 3, 4 dedos da roupa, ia nos lugares, ou se tinha homem eu já entrava de uma forma mais, não sorria muito. Comecei a mudar totalmente o meu jeito de ser. Isso só prejudicou a mim mesma. O Imagina. meu trabalho em si, ele continuou, eu continuei atraindo, né, as pessoas, mas eu fui ali, poxa, eu acho que eu devo ter algum problema mesmo, eu pensava. Porque eu falava assim, todo mundo está me falando isso, então é eu que tenho esse problema. Eu preciso mudar. Nesse período, por algum momento, você pensou em desistir? Várias vezes. Quando eu desfilava, então, como modelo, eu cheguei a passar num teste de uma revista masculina famosa, internacional, como contracapa. Eu não aceitei o pedido porque eu tinha um sonho de ser mãe. E aí, eu fiquei imaginando, e eu já sabia que seria um filho, um menino, né? Ó! Eu já sabia, eu tenho. Aí eu falo, eu não quis aceitar. Na época era um cachê alto para mim. Era uma revista de fora do Brasil, que era bem famosa. E aqui a segunda, tinha a primeira aqui, né? A brasileira também super famosa. E eu não quis fazer a contracapa. E não era nada assim que eu tinha que estar muito nua, mas era semi-nua. E eu imaginei o meu filho vendo aquela revista, os amigos na escola. Eu nem pensei que no tempo dele poderia ser diferente. Mas aí eu Naquela época já pensei, sofria tanto, né? E falou, nossa, imagina. sim, eu falei, não, meu filho. Então eu tive que lidar com situações. Tive também na questão do trabalho, como modelo, várias pessoas com propostas um pouco indecentes. E eu tinha 16 anos. E aí eu tinha que lidar com aquilo. Aí eu chamava a manhã, vamos conversar?
E aí eu sentava com ela, ia falando, ela, olha, se você desejar fazer o seu trabalho, aí é você que decide, né? No caso de fazer a revista. Mas nesse outro sentido, eu nunca nem falei muito com ela, que eu tinha propostas, assim, bem decentes mesmo. Nossa. Que acontece, eu não quero, não é o que eu desejo. Isso também acontecia comigo na massoterapia, né? Os julgamentos. Sim. Existem aquelas pessoas que vêm porque elas têm um desejo e acham que você vai fazer aquilo. E aí eu, do meu jeito de ser assim, conseguia reverter e mostrava para a pessoa esse outro lado da massoterapia e da terapia, que aí ela se conhecia de outra forma. Quebrava também esse tabu de que, ai, vou lá para fazer, porque na época tinha as massagistas que faziam outro tipo, mas essa questão mais sexual. E eu tive que lidar com tudo isso, assim, eu era jovem. Então eu tive que Por gerir quanto tempo você ficou na massoterapia? mais de 20 anos. Dos 16 até... Eu ainda faço de vez em quando. Tem gente que quer uma sessão. Eu tenho clientes que são meus clientes há mais de 15 anos. Quando eu vou para São Paulo, aí eu aviso. Aí eles querem agendar comigo. Então, assim, eu mantive uma clientela por muitos anos. O que você mais gostava na massoterapia? O que eu mais gosto, assim, ainda gosto. Eu gosto. Gosta, né? Até hoje. Eu falo gostava assim, vamos voltar, vamos para a linha do tempo. Sim. Naquela época, porque a gente sabe que as nossas percepções mudam, né? Sim, muda. Mas naquela época, o que você mais gostava? O que eu mais gostava era a transformação que a massagem trazia, não só para a pessoa, mas para o corpo dela. E o quanto que ela saía de lá feliz com ela mesma. Muitas iam buscar só, até você falou do nome Consciência Além da Pele, porque elas iam buscar, eu quero ficar bem magrinha, porque vou num casamento, eu quero ficar assim, porque eu quero parecer aquela pessoa. E aí eu mostrava para elas que não é só isso. Existe uma consciência além da pele, que é você trabalhar as questões das emoções. Então, eu sempre trabalhei em conjunto. Porque a partir do momento que ela olhava para o corpo e queria emagrecer, provavelmente inconsciente, tinha uma rejeição também da autoimagem. E aí ali eu trabalhava com as terapias, o reiki, cromoterapia, florais, várias outras técnicas que eu atuei naquela época. E aí era o que eu me deixava mais feliz, né? Legal. Delas entrarem de um jeito e sair do outro jeito, porque elas conseguiam entender verdadeiramente que era a questão da massagem em si. Não é só a beleza externa. Tinha uma conexão interior que é muito importante. Aí eu ensinava, explicava como elas olharem para si. Dentro daquele movimento ali, às vezes contava a minha história, porque também nossa, Thaís, né? é corajosa. Faz parte. Sim. Me fala uma coisa, quando que surgiu e como, por quê, né? Enfim, a consciência além da pele. Então, aí surgiu quando eu decidi ter a minha própria sala de massagem. Por quanto tempo você ficou com a sua mãe? Com manhã? Fiquei pouco tempo. Depois já casei, já fui morar. Fiquei, não acho que... pular isso não, né? Tem ainda essa parte. Aí eu morei com manhã, acho que não deu nem um ano. Aí eu já comecei a namorar, e depois já conheci o pai do meu filho. E aí você começou a tocar o seu próprio... E aí eu fui pro meu trabalho direto, eu trabalhava no salão, também como manicure, e aí trabalhava atendendo as clientes da minha mãe junto com ela. E aí eu fui divulgando. Entendi. Mas como eu era muito novinha, o pessoal não dava muita confiança para mim. Porque achava, nossa, não dou nada para essa menina magrinha desse anguita, não. Gente, minha mão é pesada. É boa na massagem. E aí eu fui me desenvolvendo, fui para o salão de beleza, trabalhei em vários salões. Você casou com que idade? Eu com 17 anos, logo em seguida já já montei Eu saí de casa para casar, né? Mas sim, Tá, e aí você casou com 17 e foi mãe quando? Eu com 21 anos, fui mãe aos 21 anos, já estava há uns quase 5 anos ali com ele, né? E aí aí fui mãe assim, o universo me presenteou o Vitor. Tá, né? e aí o Consciência Além da Pele. E aí o Consciência Além da Pele chegou quando eu entendi que, na verdade, o meu trabalho, ele era muito além de mostrar para você a liberação das dores. Trazia uma consciência também do corpo.
E aí, por isso que eu até mantenho, né, o Consciência Além da Pele, porque eu sempre vi que é muito além. Apesar de que o que está nos outros corpos também, que depois a gente vai falar mais sobre isso, é uma consciência que traz a presença para o agora, né? Mas a gente não conhece muitas vezes. E aí, quando eu decidi, eu falei, gente, eu movo moléculas do corpo. Eu falo, mexo, quando eu toco em alguém, é que nem você toca e começa a mover ali a energia, mexe tudo. Então, é muito além da pele. E aí eu fiquei, foi daí que veio Consciência Além da Pele. Porque eu sempre achei que o meu trabalho é além da pele. Essa minha conexão, e não só o trabalho. Quando eu era criança, que eu comentei que eu trabalhava na Pastoral da Criança, eu tinha a comunidade que eu ajudava, eu preparava, eu pegava caroço de abóbora, casca de ovo, tudo que tinha para a gente poder bater e fazer para aquelas crianças. E eu fazia isso. Olha que legal. Vó tinha um pilão, sabe aqueles pilão grandão? Era o pilão mesmo, tá? Não era... E aí eu torrava lá num foguinho, que a gente tinha um forno no quintal, torrava, depois pisava e levava para essas crianças, que eram as que eu era responsável pela comunidade, e pesava elas. Aí elas comiam ali durante um mês e pouquinho, aí voltava de novo para ver como elas estavam. Então, eu já tinha um trabalho que desde criança, né, também. Até eu era meio que missionária, queria ir me tornar freira, porque eu amava. Sério? Sim, eu era louca para ser freira, você não entende? Isso foi quando? Isso já lá com os meus 9 anos, 7, 8, 9 anos. Gente. Que aí eu comecei a fazer esse trabalho na igreja, eu fui coroinha, então, tipo, participava, missionária também, aí fui pro lado de São Francisco, essas coisas com os animais, né, que eu comentei que eu queria. Sim. Então, eu sempre tive essa conexão Legal. desde criança. E Tá, só foi agora- mudando. Agora vamos tentar entender essa história, gente, que tá bem interessante. 20 anos na massoterapia. Sim, E aí você foi agregando habilidades, pelo que eu percebi ali, né? Entrou reiki e Fui. tudo mais. E aí, qual foi porque isso tudo foi em São Paulo? tudo em São Todo esse Paulo. processo em São Paulo. Em São Paulo. Lógico que assim, o ponto que eu quero chegar, qual foi a virada? Porque a gente olha hoje, beleza? Teve um upgrade, muitas Muito. especializações, a mudança de São Paulo para cá, a questão familiar, né? Sim. Porque hoje vê, né, o seu filho que já é adulto, tal, o pai, né, quer entender também a situação, como que foi esse processo. Mas o ponto ainda, levando em consideração você lá em São Paulo, eu quero entender aqui da massoterapia, como que você foi despertando isso realmente como algo num processo de aplicar mais, conhecer mais do corpo, do autoconhecimento, porque se a gente for olhar hoje, até a gente chegar no processo da sexualidade, Sim. do orgásmico lá, que eu quero entender, desse mapa que está aqui na mesa. Então, eu quero entender esses pontos lá em São Paulo ainda, porque eu sei que a virada foi quando veio para Floripa, né? Sim, aí eu fui ali me mudando, né, como você falou, e aí eu escolhi ser naturoterapeuta. Primeiro eu fiz uma formação em medicina chinesa, assim, um curso livre em medicina chinesa direcionado para a estética, porque eu trabalhava para emagrecimento também. E aí eu fui fazer, me apaixonei pela medicina chinesa. E aí fiquei encantada com a forma que a medicina chinesa estuda toda essa parte do nosso corpo energético, os nossos órgãos. E aí eu me apaixonei ali, decidi estudar naturopatia. Aí na naturopatia veio essa consciência através da medicina ayurvédica, também medicina indiana. Então eu estudei acupuntura, né, até poderia aplicar a acupuntura. Que legal. Justamente fez parte do meu aprendizado, pulsologia, língua, iridologia. Então, tudo isso eu estudei para poder fazer os atendimentos. Só que nisso, tudo eu fazia em mim. Ah, legal. E o meu filho, Aí pequenininho, todo um processo, né? eu mesmo aplicava, eu mesmo experienciava. E o Vitor, né, o meu filho pequenininho, era que eu enfiava agulha em tudo quanto era lugar. Ele tinha bronquite, então ele era o meu modelo, assim. Ai, gente, que legal. Passava por toda a experiência ali, ele bebezinho de 7, 8 meses. Aí, quando ele foi crescer, 1 ano e meio, eu, Vitor, dói ele. Mãe, tem umas formiguinhas caminhando. Porque aí eu aplicava a acupuntura nele, para harmonizar. E aí eu fui me desenvolvendo.
Só que ainda eu estava com alguns traumas, algumas dificuldades, algumas questões comigo, mas nunca desisti. Sempre acreditei que tinha algo. Então, eu sonhava, eu participava de vários congressos e eu falava, um dia eu vou estar num palco, um dia eu vou estar Legal. na televisão, um dia eu vou estar ali. Desfilando como modelo, eu cheguei a ir no programa Mulheres, Silvia Popovic, Fábio Júnior, Luciana Gimenez, fui em vários programas assim. Cheguei a passar para participar daquelas meninas que ficam no palco, no Fantasia, Ah, sim. mas aí na época eu era casada e eu não fui porque eu queria estar no meu casamento. Eu tive que fazer uma escolha de fazer isso ou manter-me casada, né? Sim. Então são experiências também que começou a me trazer para esse olhar mais do meu feminino. Que às vezes ali eu meio que me desempoderei na minha Foi escolha. se anulando, né? Sim, fui mais uma vez me anulando. Só que eu continuava com a minha sala. Da sala, eu alugava em espaço, trabalhei em salão, em clínica de estética. E aí fui crescendo, decidi fazer a minha própria sala de massagem. E aí aluguei a minha própria sala de massagem num salão de beleza, que aí eu não tinha vínculo mais. E além da minha sala, eu ia a domicílio. E aí, a domicílio, eu atendia lá por São Paulo, na região de Alphaville, atendia também no Anália Franco. Então, toda aquela região ali. E saía da minha sala e ia atender. Aí foi aumentando, falei, gente, eu adoro fazer vivência, essas coisas terapêuticas. Eu já era professora em Reiki, né? Já facilitava Reiki, outras técnicas. E aí eu decidi montar o meu Instituto Além da Pele. Só que aí eu montei em São Paulo, mas era a minha casa e na casa mesmo eu morava e era o espaço. Fiz várias vivências de terapias, palestra, oficinas de tambor, maraca, dança, um monte de coisa legal. Só que não fluiu. Eu tive muita dificuldade empreendendo como empreendedora. E aí eu tinha que gerir também as minhas questões emocionais. Mas antes disso, eu era casada. Lembra que você ia me perguntar? E aí eu percebo que começou a virada ali. Depois que eu me formei, que aí eu escolhi, né? Eu ainda era casada, eu fui casada até os 27 anos com o pai do Vitor. E quando eu separei, eu tive que lidar com outro processo meu como mulher. Porque eu já era mãe, vim de um hábito de um casamento de anos com a mesma pessoa, que na minha cabeça eu achava que era para a vida inteira, né? Eu venho lá do interior, era para a vida toda. A gente sempre casa para ficar casado para sempre, Sim, a né? vida inteira. Morrer E aí, casado. tive que lidar com isso, foi difícil, a separação, as emoções, o que eu passei, foi muito difícil. Qual foi o maior aprendizado que você tirou nesse seu processo? De separação? Nossa, olha, justamente ele me trouxe muita consciência comigo mesmo, do quanto a gente às vezes não se reconhece, por isso que eu te falei do reconhecimento. E aí, muitas vezes, a mulher tem medo de não conseguir seguir sozinha. E eu achava que como assim? Eu casei para a vida toda. Vamos falar que eu sou mãe solteira. Eu vinha dessa época, ainda que São Paulo não era. Eu também. Mas para mim era. Ninguém vai me querer. Ninguém vai me querer, ninguém vai me amar. E agora eu, mãe solteira, meu filho, como é que eu vou cuidar do meu filho? Então, foram várias coisas. Eu tive também muita dificuldade, porque quando eu separei, eu não vivi a minha infância. Eu já fui morar com 17 anos. Então, eu, quando separei, também teve aquele lado meu rebelde, que eu queria, e aí eu fui morar um período com a minha mãe. Tudo que não fez na adolescência foi fazer depois de... E aí eu fui como adulta, então eu meio que inverti esse processo. Só que isso também me trouxe outra consciência, inclusive das fases que a gente pula, de quando eu sendo mãe, as minhas ações ainda estavam sendo naquela imaturidade, do desejo de experienciar a vida que eu não tinha. Não que casada eu não experienciava, mas era diferente. É diferente. E aí eu aprendi muito nessa relação, principalmente sobre mim mesma, o quanto que eu
ia me desvalidando, deixava que nem o meu sonho, eu tive que fazer uma escolha, eu fico casado, eu sigo o meu sonho. No meu trabalho, muitas vezes eu não tive apoio, eu falava, você vai ver eu lá no palco. Eu ainda vou, eu ia para os eventos, finais de semana, palestras, e tudo, eu adorava, sempre gostei de participar de congresso. Então, o que eu ganhava como manicure e como também massoterapeuta, eu investia em produto e nos meus cursos. Sempre fui assim, quero estudar, estudar, estudar. Legal. E e fazia em mim também. E aí eu dizia para ele, um dia você vai me ver na TV, um dia você vai me ver no palco. E realmente isso aconteceu. A minha primeira palestra que eu fiz foi na Expo Quanto, no mesmo evento que estava o Dr. Masaru Emoto, que eu tive o prazer imenso de conhecê-lo. Então, assim, disso daí abriu outras, participei da Mystic Fé, e aí fui em outros programas de televisão falando sobre o meu trabalho, sobre a estética. Então, assim, abriu um campo enorme, e eu sempre me vi assim. Sempre acreditei. E é uma das coisas que foi legal para mim, assim, hoje, olhando tudo que acontece, que quando eu dizia, olha, você vai me ver lá, ele, vai nada. Né? Tipo, Será? vai não, você só tá gastando dinheiro, era assim, né? Eu falei, quando eu estiver lá, você vai ver. Aí eu lembro Não primeiro... subestime o poder da palavra de uma mulher. Sim, e eu tenho muito isso de conexão com sonhos, né? E eu tive um sonho que eu estava fazendo uma palestra para um monte de pessoas. E aí foi Incrível bem isso, né? antes. Aí depois eu falei, eu ainda vou, eu ainda vou. E foi daí que eu fui me desenvolvendo e percebendo que o que acontece com nós, mulheres e homens também, que às vezes a gente tem medo de dar um passo. E aí eu lembro hoje, até no meu aniversário, eu lembrei no final que se eu não tivesse escolhido sair de lá aos meus 16 anos, eu não estaria aqui, por exemplo, aqui com você. Né? E é algo Acredito. que a gente não observa os passos que a gente dá. Às Exatamente. vezes se prende na Eu gosto de dor. falar muito sobre... é o famoso vai com medo mesmo, mas o ponto tá na decisão. Porque o medo, ele faz parte, ele tem que existir, precisamos dele, mas a gente não se pode limitar por ele. Então, eu acho que para vencer o medo, você tem que ter um motivo muito forte. Sim. Porque o que vai fazer você agir na fé, independente do medo, é a clareza do seu sonho, do que você quer, do seu propósito, do seu porquê. Então, todos vão com medo, mas eles vão acreditando naquele propósito, naquela visão que eles teve, naquele sonho, de acreditar um dia você vai me ver na TV e tal. Então, eu sempre falo para as pessoas, tá com medo? Vai. Se você tiver a certeza daquilo que você quer, se você tiver clareza, o medo ele vai ser insignificante. Enquanto o medo ainda prevalecer, significa que falta clareza no seu significado, no seu propósito. Então, tira o foco do medo e coloca o foco no porquê, no propósito. Por que você quer fazer? Tô com medo de beber esse café. Tá, mas por que você quer beber o café? Se você achar a resposta do porquê, você vai beber ele com medo mesmo. Então, isso é muito importante a gente entender, tanto na história da Thaís, nesse processo dela, que independente do medo, do julgamento, do que as pessoas estavam falando, você estava muito enraizada naquilo que você queria. Sim. Já era claro como o sol do meio-dia. Cara, ela já tinha aquilo visto na mente dela. É a visão, né? Você já tinha a visão. Já E tinha. assim você foi... E eu vejo que, assim, hoje, olhando para a minha história, que todo ano, assim, que é meu aniversário, eu olho tudo a minha vida. A gente olha para trás, trás, eu vou olhar né? tudo lá de quando eu escolhi. E a minha jornada, ela é a mesma. Só que ela mudou ali algumas coisas, ela foi alinhando. Impressionante nos pontos de decisão que foram tomados, e né? foi alinhando, alinhando. E hoje eu percebo que nem você falou do medo. Eu tive medo. Eu ainda tenho medo muitas O vezes. tempo inteiro, né? O tempo todo. Só que aí é uma das coisas que eu falo, né, nas minhas formações, que o medo é uma ferramenta, é como a raiva também, ela não é ruim. Não é só ruim. a gente saber usar a energia disso que ele traz para que a gente tome uma ação. Porque uma mulher com medo, por exemplo, de um filho ser comido por um jacaré, ela vai no medo mesmo. E a força vem ali. E muita gente acha que o medo também traz uma ação, só que ele também paralisa. Sim. Aí depende qual dos dois lados você vai ficar. Se você desacreditar, aí você vai falar, não vou. É tipo subir uma escada, dar um próximo passo. É algo assim que é muito comum.
não vou pela escada rolante, que eu vou cair. Vou subir uma a uma. Mas vou cansar. Mas aí você sobe um degrau, você deixa outro. E se parar para pensar, né, Thaís? Quando você fala assim, sobe um degrau, tá na decisão. Sim. Porque mesmo que você tá com medo, você decide subir o degrau, você vai perceber que o medo diminui. Eu tenho a sensação que o medo ele diminui. Porque imagina assim, e esse é meu ponto de vista, minha verdade, né? Independente de vou dar o meu ponto. Eu acredito muito que Deus ele tem um balde de bênçãos. Sim. Ele tá aqui com o balde, Deus, o universo, aquilo que você acreditar, as bênçãos estão ali. E tá dentro de um balde a ponto de cair sobre a sua cabeça. Só que essa bênção, você tem que querer ela. Tem. Porque Deus não pode querer por nós. A energia, o universo, nós vamos falar Sim. sobre isso, não pode querer por nós. Então, vai da minha decisão querer essa bênção. E se eu jogo isso para o universo no sentido de que... Aí vamos falar do nosso canal aqui, empreender, né? Eu quero empreender, mas eu tenho medo. Mas eu quero, a bênção está aqui, que é o seu empreendimento futuro, seu negócio, sei lá, sua ideia. Só que você não toma a decisão de empreender. E por quê? Porque você tem medo no sentido de que eu não vou empreender porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Não vou empreender porque eu não tenho dinheiro. Não vou empreender porque eu não tenho as habilidades. Eu só tenho um sonho. Mas se você falar assim, eu quero empreender, eu tomo a decisão de empreender e libera isso para o universo, o balde vira sobre a sua cabeça. E o medo diminui, porque é a sensação de que a sensação que eu tenho de que o universo vai preparar o terreno. Prepara. Então, se eu tomo a decisão de empreender, ninguém nasce sabendo empreender. Deus vai dar os recursos, Deus vai te conectar com as pessoas, Deus vai te mostrar os caminhos, Deus, o universo, aquilo que você acredita, a energia, né? A gente vai falar muito de energia aqui. A sua energia se colapsa com aquilo que você deseja, mas você precisa tomar a decisão. Tem o peças e o receberás, mas aí você não peça e recebe e quer ficar aqui. Né? Era uma coisa que eu tinha. Era uma coisa que eu tinha. Não, precisa de uma ação. Era uma coisa que eu falava sobre, principalmente assim, os cristãos, né? Eu, como cristã, falo. Se Deus quiser. Deus quer. É só você ir aí em busca. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus quiser, eu vou viajar esse ano. Meu bem, Deus quer. Mas e se você não quer? Porque não adianta Deus querer se você não desenha. Né? O óbvio precisa ser dito, né? Precisa Deus, mover-se. Eu quero, para tal lugar, meu planejamento tá aqui, inclusive tá no meu quadro de sonhos, e eu estou visualizando, tá aqui, eu quero, você decidiu. Aí Deus vai fazer o quê? Eu te apoio, filha. E aí a pessoa vai pra ação que, eu quero viajar, que é uma das coisas que eu faço, né? Eu falo muito. Quero viajar. Tá, você quer viajar, peças e receberás. Mas aí você precisa, qual é a ação para viajar? Quero ir para fora do Brasil. Vai tirar o passaporte, vai olhar a cidade, vai ver onde é que é. Quer ganhar na loteria, mas não joga o jogo da loteria. Então, e aí tem tudo isso que as pessoas às vezes não entendem. E aí quando você fala do medo, é muito interessante porque elas ficam assim, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Mas Deus está aqui, jogando tudo. Se olhar aqui em Florianópolis, é um lugar que ensina muito, né? Porque a natureza, ela é abundante. Muita abundância. Não tem isso assim, eu não tem muita abundância, né? Nesse sentido. Tem bastante, em todos os lugares. Mas aqui é o tempo inteiro. Ela te mostra, te convida para a riqueza que tem no mundo. Não é só aqui, né? Interessante ouvir você falando dessa forma. E aí a gente não percebe o quanto você vai na praia, você sente os pássaros, tá tudo ali, lindo, entregue para nós. E a gente muitas vezes não percebe. Aí você fala, né? Eu falando de mim. Se eu me convidaram para ser, depois desse meu trabalho, em São Paulo ainda, eu comecei em grupos de empreendedorismo. Legal. E aí comecei a participar dos grupos Vamos de empreendedoras. empreendedora agora. De ir para fazer pitch de negócio. Como é isso que vai lá no pitch do elevador? E aí fui indo. Só que eu comecei a participar de vários grupos. E eu morava em São Paulo, na Zona Leste. Eu ia lá para, às vezes, Santo André, era tudo lugar longe, que a gente passava o dia inteiro para poder depois eu vir embora, pegar metrô, ônibus, tudo. Aquele rolê de São Paulo, que o pessoal acha que é longe. Gente, aqui é tudo ladinho, gente. Quando alguém fala para mim, lá dos ingleses é longe, eu falo, rapaz, longe é Goiás. E aí, eu comecei a ir.
Só que eu comecei para ajudar, né, no processo das Aham. empreendedoras. A moça que era a líder, a CEO, a Patrícia, falou: Thaís, eu achei que você tem uma habilidade tão grande e eu fiquei te observando, você vem sempre nos eventos, de longe, ajuda. Aí eu me coloquei para colaborar, ser Uhum. uma colaboradora sempre. E aí, nessa minha colaboração, eu percebi a minha facilidade, tipo, achar espaço para elas poderem Uhum. fazer o encontro. Era muito fácil, porque eu tinha muitos clientes que eram também com poder aquisitivo legal e eles sempre me apoiavam. E aí e aí ela falou assim: Thaís, você não quer ser a líder da Zona Leste de São Paulo? Eu falei: oxe, mas eu sou massoterapeuta, esteticista, como que eu vou ser líder de um grupo de mulheres empreendedoras? Aí foi para minha surpresa. Aí ela: mas Thaís, você leva mau jeito, olha o seu jeitinho, e ia ser legal, a gente quer estender para São Paulo, porque acontecia em São Bernardo, e aí já fica até mais fácil para você só vai escolher uma vice-líder e mais algumas colaboradoras. Aí eu falei: tá. Fiquei assim: gente, como assim? Será que eu vou dar conta? Começou ali, eu fazia meu outro trabalho. E aí ela me convidou. Eu falei: tá, vou montar o grupo São Paulo, fizemos o lançamento. E foi no dia do empreendedorismo, né, feminino até. Legal. E aí eu montei como líder Zona Leste de São Paulo no empreendedorismo feminino. Meu grupo começou ali com 80 mulheres. Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo de outra forma, como fazer network, Aham. como você fazer rodadas de negócio, como fazer o pitch. Gente, eu fazia o pitch, tipo, no metrô, mas assim, do meu jeito. E aí, do meu jeitinho eu vou me vendendo. Mas lá, no empreendedorismo, tem um passo a passo, né? Que é 1 minuto, como você sobe no Sim. elevador. E é uma das técnicas. E ali eu fui me desenvolvendo. Convidei uma vice-líder para ser minha parceira. E ela tinha já um autoconhecimento em desenvolvimento pessoal. E aí nós duas começamos a montar. A gente ficou montando os encontros. Consegui um espaço para fazer os encontros, para elas fazerem a rodada com palestrante. Foi indo, foi indo, foi indo. E aí daí, a líder, que era desse grupo, depois decidiu desfazer as células, né? Hum. Porque ela foi para um outro projeto. Ela passou a desenvolver treinamento, foi para outro nível. E Uhum. aí as meninas não queriam, porque o meu era um encontro quinzenal, estava aumentando, elas estavam fazendo venda, estava dando um movimento legal. E eu comecei a implantar exercício nos grupos, né? Na época, Que legal. elas iam na frente fazer o pitch. E foi assim em São Paulo, né? Fui fazendo essas conexões ali. Só que teve um momento que eu percebi também que a gente, quando empreende, e você vai entregando, entregando, é cansativo se você não tem um retorno. Uhum. Entra E no foi o que desequilíbrio, né? eu me desequilibrei. Eu falei: poxa, a gente fica horas, uma semana para programar um encontro ali, horas e horas, e no grupo alimentando, e reunião, e isso, e vai atrás de pessoas para ajudar a gente a apoiar. Porque não é só montar um grupo, né? Uhum. Existe toda uma estrutura. Energia, né? E foi onde eu fui vendo. Falei: não, acho que não tá tão, não é assim que eu quero. Aí eu queria implementar treinamento, que aí eu já quero ir para outro nível. Só que aí, as empreendedoras, algumas, elas estavam começando ainda. E elas tinham um movimento, a gente tinha rodada de negócios na mesa, algumas vendiam, outras não. E aí eu criei uma ideia de fazer elas pagarem uma taxa para custear, tipo, o que a gente precisava, descartável, deslocamento, coisas Uhum. assim. Para motivar, em troca, elas tinham os treinamentos, a gente chamava outras pessoas. Só que nesse grupo não deu tanto interesse. Uma ou outra quis, mas aí Uhum. a demanda de energia era muito. Eu e a vice-líder decidimos não dar Não tocar. continuidade. E aí mantive o grupo conectando ali, às vezes tinha reuniões, só que desse meu movimento eu consegui me conectar e dentro disso eu fazia toda outra parte. E aí eu consegui manter várias conexões e uma dessas conexões é a da Kátia, que é essa que é do livro Quais de Mim Você Procura, que é o livro que eu sou coautora e também coordeno uma obra para Florianópolis. Ai, que E aí legal. esse livro foi através, a Kátia é uma das empreendedoras pioneiras em São Paulo, inclusive ela faz várias palestras sobre empreendedorismo, cria um campo para a gente abrir outras Oh, possibilidades, né? legal. Então eu fui com ela e do nada a gente se reconectou novamente e voltou Quando que vocês toda. lançaram esse livro?
O meu, eu até esqueci de trazer. É. O meu foi em 2017. 2017. Em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo. Legal. E aí é interessante te falar que você me perguntou, né? O tema é, quais de mim você procura? E aí ela falou, eu falei, mas eu vou falar sobre o quê? Eu já tinha feito toda essa jornada dentro também do empreendedorismo, mas ainda assim eu achava que eu só era massoterapeuta, na minha cabeça eu não empreendia. E eu tinha, porque a gente está sempre empreendendo, inclusive na vida. Sim. A dona de casa, ela empreende. E aí eu fui falar, nossa, Thaís, mas você também empreende. Foi quando ela me fez esse convite do livro lá em 2017. E aí eu escrevi Mulheres na Beleza. E eu trouxe, qual é a minha beleza? Eu comecei a me perguntar, qual é a minha beleza na vida das pessoas com o meu trabalho? O que eu trago? Qual é a beleza do que eu faço? E aí foi aonde eu fui percebendo que eu trazia a beleza não do meu trabalho, mas trazer a que ela requeria dela. Massa. Né, através do que eu fazia. E ali eu contei um pouco da minha história, do que eu faço, que eu trago essa consciência em apoderar-se, que é você se apoderar, não só esperar que alguém te eleve, ou que te empurre, ou que você tome mesmo essa decisão. Então, ali eu fiz o livro, escrevi sobre isso, sobre a consciência de se empoderar. De quando você olha para si e se empodera, vai com medo mesmo. Vai, mas se não der certo? Mas eu fui. Então, ali eu já comecei a minha virada. Quando que foi que você veio para Floripa? Tem 3 anos que eu tô definitivo aqui. E qual foi o ponto, assim, a decisão? Por que Floripa? Porque disso eu passei, saí das terapias, passei a ser só treinadora, aí comecei a viajar o Brasil inteiro ministrando o curso. Fiz uma formação internacional, e aí essa formação internacional me habilitou a ministrar o curso aqui no Brasil e fora. E aí eu viajava o Brasil inteiro para ministrar, fazer uma turnê para fazer os treinamentos que eu já ensinava. E daí eu vinha para Floripa para ministrar treinamento, só que eu sempre ficava. Terminava a minha 1 semana de curso aqui, eu queria ficar mais 1 semana só aproveitando Floripa. E eu vi que aqui a minha conexão com a criação, de leveza, acessar essa consciência criativa, é muito leve, era diferente de São Paulo. Aí eu decidi vir para cá, para morar aqui, aí tem 3 anos que eu estou aqui. É bem diferente de São Paulo. Aqui eu também tive outra vibe, né? outro nível de tipo que você tem, né? Quando você vai dar um próximo passo, tem umas coisinhas que eu falo, tem umas pedrinhas ali, tu pega aquela, olha e fala, essa eu vou levar, essa eu jogo fora. Então, tipo, essa contribuiu aqui, vai contribuir ali, porque cada caminho, né, que a gente tem ainda no empreender, você está em constante transformação. Não é uma coisa que para. Sim. Só para se você desistir de buscar uma evolução. Mas é o tempo inteiro. E aí eu decidi ficar para terminar a ferramenta, as técnicas que eu idealizei, e mais trazer essa consciência com o meu trabalho sobre esse processo criativo. Entendi. Qual foi o momento que... Vamos falar de energias, Sim, né? a energia. E eu tenho uma curiosidade, eu gostaria até de entrar nesse assunto para desmistificar mesmo, porque a gente fala muito da energia do sexo, né? E no seu tema você fala muito de sexualidade, Falo bastante. A questão orgásmica. Então vamos entrar nesse assunto mais no sentido de que momento que entrou a sexualidade, essa energia nisso. O que significa esse jogo aqui em cima dessa mesa, o quanto isso amplifica. Sim. Porque uma pessoa que veio estruturando a carreira em estudos e vivências e experiências no sentido de que, legal, deixa eu testar, vamos ver como isso impacta aquilo ou como isso agrega aquilo que eu já faço. Então, tá dando para perceber na sua história que você foi vivendo assim. Fui Ampliando, expandindo a minha mente, expandindo o meu conhecimento e trazendo novas experiências para aquilo que já é. Sim. Então, como que a sexualidade entrou nisso e como
como você vê a energia do sexo nisso tudo? Lembra que eu falei no começo que eu chegava nos lugares e todo mundo olhava e aquilo me incomodava, ou quando eu tinha a sessão de massagem, que os homens olhavam para mim com um desejo e as mulheres com raiva. Era Aham. dois lados. Meu Deus. Matar essa, mais ou menos assim. E aquilo me incomodava muito, muito mesmo. Só que aí eu fui cada vez contraindo. Isso eu tive a minha virada quando eu tive um tumor, né, no útero, que era um tumor que é comum hoje, eles falam que é comum, mas eu entendi que não é comum. É uma deformidade energética que está acontecendo no nosso campo. E aí a mulher desenvolve, eu desenvolvi um mioma, né, que é uma massa, é um músculo ali involuntário que cresce dentro de nós. E se você olhar o útero, foi ali que começou. Quando eu passei eu fui fazer um curso em Vitória, no Espírito Santo, e aí lá no Espírito Santo era num congresso de arte-terapia. E eu desenvolvi uma massagem xamânica, indígena. E eu fui para apresentar lá em um espaço terapêutico. Eu ia ministrar o primeiro curso e sessões xamânica, com instrumento, com óleo. Que ela é um pouco diferente. E aí eu fiquei doente, comecei com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor ali, não sabia o que era aquilo. Fui para o congresso, fiquei um dia mais dor, voltei. Quando eu fui, a minha amiga falou, eu tive um sonho, que eu entrava na emergência, na Nossa. maca. E a minha amiga, Thaís, tu chorou a noite inteira. Você tá bem? Eu falei, nossa, eu chorei. Aí ela chorou. Eu falei, eu tive um sonho que eu era carregada na maca, na emergência para o hospital. Aí ela, então você vai agora, porque você chorou. Aí o que eu fiz tá bom, fui. Cheguei lá no hospital, o tumor, que era grande, ele comprimiu os meus órgãos internos. Então, nessa compressão, o meu rim inflamou. E aí ele inflamou o meu rim. Eu fiquei internada em Vitória 3 meses. Nossa. E aí, ali no hospital, eu tinha contrato, eu fazia os cursos, fazia tudo, mas eu tinha contrato com o Banco do Brasil, aonde eu atendia os funcionários da agência, né, para que eles tivessem mais qualidade e tudo mais. Eu treinei outras pessoas para fazer as massagens e eu era a principal, que tinha uma agência que só queria comigo. Então, eu ia, o pessoal chegava 2 horas antes para passar na sessão. E aí, eu peguei, estava louca querendo ir embora, porque eu tinha que ir para a agência. Aí chegou um livro que eu sempre indico, do Eckhart, O Poder do Agora. Passou um carrinho, assim, com aquele livro. E aí eu peguei e fui ler. Quando eu comecei a ler o livro, eu vi que eu não estava. Então, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu levei todas as minhas ferramentas. Eu me aplicava reiki, fazia tudo. Só que não estava adiantando para mim. Meu corpo não estava respondendo. E até eu quase perdi o rim mesmo. Foi bem doloroso o processo. Eu fiquei sem trabalhar por isso. Eu perdi o movimento do lado direito do meu corpo. Foi um processo cirúrgico bem grave, bem mesmo. Nossa. Então, eu renasci. Imagina, né? Aí, ali, eu comecei já a olhar para mim. Por quê? Né? Com tudo que eu trabalhei, eu sempre apliquei acupuntura, moxa, ventosa, terapia. O que mais tem? Aí foi onde eu comecei a minha busca de entender essa minha questão da sexualidade. E aí eu cheguei na minha sexualidade, na sexualidade familiar, ancestral. Que aí eu fui olhar o que a minha mãe teve, o que a outra teve. E aí eu lembrei de uma fase da minha infância que eu tive abuso. Isso eu fui lembrar e aí fui juntando todas as peças e olhando para mim, vendo o quanto que o médico, olhando a anatomia, né, do corpo e a fisiologia, é um acúmulo de células, né, que ela tá ali. E o útero, o que ele é? Ele é o nosso reservatório, você é um caldeirão, então tudo é que nem esse copo aqui, tem água. No útero, tudo tá aqui para a gente fazer a mescla e criar um neném. Não é mais ou menos assim? Sim. Esse é um dos processos, só que aí, no meu caso, era o útero. Eu fazia o processo criativo, que é os ovários, né, que faz, e as trompas também, junção, coloca. E aí o útero que armazena para dar vida àquilo. E eu estou dizendo não só de filhos, né, de projetos também. Faz sentido. E eu tinha muito esse processo criativo e eu não colocava nada, tudo na gaveta. Tudo guardado, tudo armazenado.
Então, eu fui vendo os meus acúmulos, as relações que não eram legais, a falta de respeito, o quanto que eu não aceitava. Quando alguém me julgava, eu não aceitava o meu feminino. Eu falava, ai, queria ser feia, horrorosa, não Queria gosto ser do meu homem. corpo. Queria ser diferente. Para quê? Para me esconder. Olha Né? só. E isso é uma coisa que acontece com nós mulheres, para não ser desejada ou não ser rejeitada e julgada, a gente excluída também, porque eu era excluída dos grupos, principalmente se eu era a única solteira e tinha todos casados. Eu entrava assim, parece que eu chegava bandida na roda das amigas, A sabe máfia. assim? A chefona da máfia. A minha energia é Sim. assim. E eu fui entendendo quando eu passei por esse processo, e aí eu passei por uma castração, que eu retirei o útero, Uhum. não tinha como reverter mais. E eu ainda tinha um sonho de ser mãe de novo, dar um irmão para o Vitor. E não teve como. Então, eu passei por uma menopausa induzida. Então, tudo que a mulher vive, eu já vivi. Menopausa Olha só. induzida por medicação. Em 15 dias eu entrei na menopausa. Eu perdi, assim, Estava com 27, 29, 30 anos. Eu cheguei chorando no médico, eu estava parecendo uma senhorinha de, assim, sei lá, 80 anos. A minha pele era muito diferente. E aí Nossa. eles me explicaram, né, que como eu tomei uma medicação, que é uma mini quimioterapia, ela alterava o corpo. Aí passei por isso aí também. Essa questão fiquei 1 ano e meio sem menstruar, né? E aí eu fui olhar de novo para o feminino. Quando aconteceu de retomar, eu já fui para o processo cirúrgico e eu quase fui para a mesa de cirurgia e se eu não tivesse me escutado, que é aí que eu vou falar das técnicas que eu falo do corpo, dentro dos pilares que eu atuo, eu talvez não estaria aqui. Porque na hora que eu fui para a cirurgia, eu chamei o médico e falei para ele assim: doutor, mas me explica o que é o procedimento, porque eu preciso saber. É o meu corpo, eu quero Uhum. entender o que vai acontecer. Porque não é só me partiu no meio e tirou. Uhum. Eu quero saber. E aí ele não gostou dessa minha pergunta. E ele, na hora, cancelou, né, a cirurgia e queria me dar alta. E o meu rim o catéter estava fechado. Estava inflamando ainda, eles iam fazer a cirurgia por isso. Só que foi legal. Se eu não tivesse tido essa ação com ele, aí eu fiquei 15 dias mais internada em uma médica oncologista, porque aí eu debati com o médico, né, Uhum. no hospital, Sim. e ela ouviu o meu caso reverberar lá no setor oncológico. E ela veio ouvir a minha história de infância, que eu menstruava, como que era. E dali eu comecei a olhar a minha sexualidade além, sabe, do que só o físico, mas de toda a Uhum. minha história. E aí ela foi olhar, ela falou: ó, você com 16 anos eu não tinha um fluxo alto, eu sempre sangrei pouquinho, sempre foi bem tranquilo, nunca tinha cólica, não tinha nada. Sempre muito tranquilo mesmo, dor de cabeça, nada dessas Uhum. coisas. E aí ela me disse, explicou que ela pediu um exame. No exame, o tumor era muito grande, só que a vascularização era interna. Que Hum. graças a Deus eu perguntei. Ela até fala, foi um anjo que te falou para você fazer aquilo. Porque se eu tivesse ido para a mesa de cirurgia, eu teria tido hemorragia. E ela me mostrou lá, ela falou, Thaís, do tamanho do calibre das veias, se a gente desse 6, 10 litros de sangue, você não ia sobreviver. E aí Olha eu só. entrei nesse tratamento da menopausa, justamente porque ela ia me tratar para depois a gente fazer a retirada. Nesse E sentido, você fala, eu quero entender um pouquinho sobre esse contexto sim, do, da questão física para a questão emocional. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento, que minha irmã também é terapeuta, sobre o nosso emocional refletir no nosso físico. sim, Então, levando em consideração ali a infância, a vivência, tudo, esse processinho, a história que você está contando, faz a gente. E a gente falou um pouquinho isso nos bastidores, sobre sim, a conta vai chegar vai. quando a gente ignora coisas emocionais e leva isso para o físico, né? E quando se trata da sexualidade do feminino, são consequências graves, né? São, Que é porque a história que você traz no sentido de virar um tumor. E que ponto isso realmente. Assim, eu quero que você traz a profundidade aqui nesse momento, a importância de nós mulheres olhar isso com atenção. E sim, eu falo como uma mulher com uma energia masculina nível hard,
que concentra toda a minha energia sexual no trabalho. Tô sempre focado, como minha irmã mesmo fala, né? Que eu tô casada com o... Tô não, gente. Tá aí pretendente, ó, deixa um direct, quem sabe. Mas, brincadeiras à parte, é uma realidade que nós mulheres vem ignorando. Sim. E aí a gente sempre vem colocando o nosso feminino, porque nós estamos numa era onde sim conquistamos nosso espaço, que bom, graças a Deus, e estamos cada vez mais conseguindo isso, mas isso gera uma consequência no nosso feminino. E aqui eu falo como uma empreendedora de mais de 10 anos, que casou 2 vezes, mãe de 3 filhos e está há 5 anos solteira. E para mim tá tudo bem, só que eu sei que uma hora a conta vai chegar, porque eu sou mulher. Eu sou feminino, não adianta eu ignorar isso. Então, eu queria que você trouxesse, Thaís, dentro da sua vivência, da sua experiência, do seu conhecimento, sobre as consequências da gente ignorar o nosso feminino, a energia sexual, o quanto isso, o corpo precisa disso, a alma precisa disso, né? Isso, e aí você falar é muito importante porque indo para esse princípio que hoje as mulheres estão indo para a vida, buscando, né, empreendendo, fazendo grandes negócios, liderando grandes corporações. Então, assim, elas se tornaram nós, né? Eu também me incluo porque tem momentos que eu requero essa energia do masculino para os meus negócios também. Só que a questão é aí, é aonde a gente sai totalmente do feminino e você migra para essa consciência muito latente. E com isso, o que acontece? Muitas vezes você rompe a sua própria feminilidade, né? Para ir em busca, aí a gente vai criando essas couraças de proteções, também para não ser tão feminina, inclusive em rodadas de negócios, em sentar, né? Para trabalhar sobre liderança, a mulher tem que ter uma postura, a roupa tem que ser assim, o jeito tem que ser daquele jeito. Só que o que acontece? A gente meio que mimetizou aqueles personagens do masculino. E isso também está investido, tá? Nos homens também, muitos acontecem isso. Sim, aos dois lados, né? Assim como tem mulheres com uma energia masculina muito forte, também existem homens com uma energia feminina. E eu acho que é importante ressaltar aqui, eu já tenho a consciência sobre o quanto isso impacta. Sérias consequências. Muitas. E eu, como uma boa mãe, uma boa empreendedora, porque assim, uma vez eu troquei uma ideia, um papo cabeça com a minha mãe, assim, sabe? Minha mãe é mãe, né? Mãe é um bicho sábio. E a gente estava falando sobre o problema do conhecimento. E o quanto é bom ser ignorante. Aí a minha mãe uma vez falou assim, filha, você já percebeu o tanto que é bom ser ignorante? Porque quando você é ignorante, você não sabe. Você é ignorante, você não sabe. Você colocou a xícara aqui e não pode, mas você não sabe que não pode colocar ali. Então, por ignorância, você teve ação. Sim. Agora, uma coisa é você saber que não pode colocar a xícara ali e colocar a xícara ali e ter conhecimento de que aquilo não pode. E isso é muito sério, né? E a gente está falando... E vamos falar de energia masculina, sim, e cada vez mais para as pessoas ter o conhecimento de que, cara, não adianta se você não voltar para casa, vai dar ruim. E isso é importante trazer porque muitas mulheres, falando especificamente das mulheres, a gente tem isso de ir para a vida, de gerar filhos, aí teve traumas em relacionamento. Isso quando não tem que sustentar. Isso, aí teve a mãe trauma. Que fica sozinha com o filho... Agora eu tenho que pagar as contas. Aí ela tem que dobrar. Gente, imagina você sendo homem e mulher ao mesmo tempo. E na força, eu digo na força e no princípio. Por quê? A mulher, ela cria, o homem age. Então, é a criação junto. Quando a gente está gestando um bebê, você tem a junção do masculino, que plantou ali a sementinha, né? E aí, o processo da mulher, que seria isso de ir para dentro, de criar, de nutrir, de cuidar, de começar... Nunca tinha olhado por esse ponto. Sim, de começar a gerar todo o neném. Eu falo neném que é mais fácil para elas pensarem na vida. E aí, você vai olhando esse processo de nutrição. Isso, ele está no feminino. E aí, quando o neném nasce, ele está na força do princípio do feminino para o masculino, aí vai para a vida. Vai para a vida. Aí se joga, eu brinco, se joga na vida. Nasceu. E aí, quando a gente tem, falando do empreender, quando você tem um projeto, é a mesma energia. Que é aí que as pessoas confundem. Só que quando você está somente
na sua energia criativa, que não é ruim quando você usa ela também só para o trabalho, só que o seu corpo requer ser nutrido também. Precisa de um carinho, de um cuidado, de um toque, de uma gentileza, de ter intimidade, de receber um abraço, de receber um orgasmo também com copulando, né? Eu falo com a cópula, que é diferente do sexo, o pessoal confunde, existem outros elementos dentro do sexo em si, para chegar ao finalmente, que é o que todo mundo deseja, mas as pessoas não entendem que para chegar ali tem todo um processo. E aí é quando eu trago sobre a sexualidade sistêmica, baseado nos 3 pilares, que é corpo, sexualidade e relacionamento. Que lembra que eu falei, eu olhei para o meu corpo. Eu tive que olhar para a minha sexualidade. E eu odiava passar na rua e as pessoas olharem para mim. Eu achava que estava escrito sexo aqui na minha cara. Nossa. Hoje ainda continua. Só que hoje eu já sei, eu falo, ó, é a minha energia. Antes não, eu achava que era porque eu estava gostosona, ou porque eu sentava assim, ou porque eu vestia tal roupa. E não é, eu entendi que não adianta, não é a roupa. É a energia que você emana. Porque aí eu entendi assim, que nós mulheres que tem mulheres que têm mais, todas têm no seu nível, não é, ai, fulana não é. Não, cada uma tem essa sua potência energética no nível dela. A minha é bem forte para a sexualidade. E aí tem gente que é para conexão, para, de repente, cuidar da família, usar para projeto, para trabalho. Então, cada um direciona de uma maneira. E eu percebi que quando eu assumi, aí eu ministrei esses cursos e me apelidaram nessa empresa que era internacional como a rainha da sexualness, que seria... E era assim que eu me coloquei, porque onde eu entrava, antigamente eu achava isso horrível. Eu falava, ai, queria ter um negócio. Você associava muito ao sexo pornográfico, sim, que não tem nada a ver. Que não é. Porque assim, gente, vamos entender as nomenclaturas. Uma coisa é sexo, papai e mamãe, né? Pornográfico. Outra coisa é sexualidade, né? Totalmente diferente. Você chega, senta. Tem pessoas que têm essa sexual. Eu falo pela minha irmã. Cara, minha irmã. Sua irmã também é. Eu acho que todo sanguíneo, né? Todo sanguíneo, ele vai chegar com o sexo cheirando. Tá no céu. Tem gente até. Nossa, parece que tá no cio. Gente, mas não é sobre esse sexo pornográfico. Não é. É sobre realmente você percebe uma energia na pessoa de paixão, de vida, de calor, de. Sabe? É entender isso, né? E isso daí é difícil a gente entender, até porque quando eu comecei, que eu acreditei em mim, que eu me olhei diferente, que eu decidi me assumir, não quer saber, eu sou assim mesmo, que quiser que me xingue disso, daquilo e daquilo. Eu não tô nem aí. Eu sou isso, eu quase matei meu corpo, quase matei o meu corpo, né? Por causa dessas memórias de castração, de julgamento. E aí eu comecei a me assumir mesmo como a rainha da sections. E tô lá e tava fazendo, e teve várias meninas que chegaram para mim. Eu tenho alunas hoje fora do Brasil, no Brasil, em vários lugares, e elas chegavam para mim e falavam, Thaís, eu odiava você, porque você falava do sexo, da sexualidade, isso me irritava, eu falava, quem que ela pensa que é? Só que aí você falou de uma coisa que eu passei, e aí eu entendi que era o que estava acontecendo comigo. E aí eu desenvolvi o meu método para mulheres, que é onde eu ensino elas sobre esses pilares, como se move no corpo, o que é a sexualidade também nos negócios, também nos relacionamentos, nas questões familiares, no nosso próprio corpo principalmente, porque a maioria de nós aprende a sexualidade direcionada a relacionamento amoroso. Só relacionamento amoroso e só para a gente ter o filho. Mas suponha, se tu não tá bem com seu libido de vida, que é o que você falou, de vida, você não tem desejo pela vida. Eu costumo falar uma coisa, teve até um grupo de network que eu tava, que elogiaram o meu pitch, sabe? Sim. Aí eu falei assim, cara, o segredo do negócio é você ter tesão. E aí todo mundo pegou isso assim, tipo, cara, aprendi um negócio novo. Eu falei, meu filho, se eu não tiver tesão, brilho no olho, a vontade, a paixão, desejo ardente, não vai. Então, eu acredito muito nessa força, né? Sim. Que é a força da energia sexual, da energia do sexo, a favor dos nossos negócios, da família, a favor daquilo que a gente quer. Que é uma criação, é uma energia criativa. É uma energia muito forte, né? Olha, a gente está aqui através, como nós estávamos conversando antes,
A da ser energia humano, sexual, a ser energia humano criativa, existe. da junção do pai e da nossa mãe. A partir daí, nos Legal. manifestamos aqui. E isso é o poder da criação, quando eu até falo eu uso muito a serpente, que são duas energias que se movem em nós e concentra conectada com o nosso eu interno, eu interior, com o eu superior. Aí, alguns, né, cada religião, eu olho assim mais pelo olhar mais integrativo, assim, mais holístico. E a gente vê esse movimento que acontece com a gente na infância. No nosso processo gestacional, inclusive, quando os nossos pais se conectam, mas muitas vezes a gente nem imagina todo esse fluido que acontece. E aí, para a vida, quando você é criança, você tem que aprender a andar. Alguém vai te ajudando. Isso também é um empreendimento. Você vai para nível... vou estudar primeiro. Antigamente era primeira série. Primeira série, segunda série. Aí, isso são degraus. Ciclos da vida, né? São degraus também do nosso crescimento. E eu incluí dentro disso a nossa fase de infância. Que existem momentos que nós, mulheres, no segundo chakra, no segundo centro, né, de poder, que seria relacionamento e sexualidade, que é onde é a junção dessas duas energias do masculino e feminino. Só que elas estão sempre em movimento, em unicidade. Elas não estão uma acima, sabe? Ao extremo uma da outra. E o problema nosso é esse, é que a gente foi para o extremo. E indo para o extremo, você rompe o seu princípio feminino. E aí é onde nós, mulheres, começamos a fazer muita força. Aí desenvolve uma endometriose, um ovário policístico, começa a não ter libido, nem alegria de viver, entra no automático da vida. Vou casar porque eu não estou cansada de ficar sozinha. Então, sabe, coisas que vai trazendo para a rotina. E a mulher vai deixando, vou lá. Se acostuma, né? Se acostuma. Se acostuma com aquilo Só que não é comum. dentro delas, eu vejo quando elas descobrem, né, estando assim, conhecendo através da minha linguagem, elas falam, Thaís, se eu soubesse que era assim, então, era assim que eu estava acontecendo comigo, sabe? Aí vai se tornando, porque elas querem ser mais magnética, mas no sentido... Porque magnética você também pode atrair o que não é legal. Sim. Então, eu falo que é trazer essa energia generativa, que é geradora, né? Que a gente está aqui, isso que a gente... Eu estou conversando com você e é assim, a energia está fluindo daí para aqui, está fazendo tá dando um calorzão, gente. Jesus! Isso é bom ou é ruim? Oxe, é ótimo. Que bom! E isso daí vai movendo essa energia em nós, porque eu tô ativa em todos os meus centros para entregar para você de vários níveis, né? Legal. Tanto físico, como captando o que está em volta. De repente alguém vai assistir, provavelmente quem for assistir o podcast, a gente tá, o nosso corpo tá respingando. e o nosso Tá corpo tem essa habilidade de perceber antes as conexões futuras. Só que quando a gente não está presente no corpo, a gente não percebe. Então, de repente, eu estou aqui com você conversando, vai vir uma mulher que vai assistir o podcast lá na frente, mas as informações que a gente está trazendo hoje aqui, o nosso corpo já captou. Tanto a que você pergunta, quanto porque ele tem essa consciência, não existe o tempo. E já está colapsando uma energia ao universo, né? Eu acredito muito na liberação. Então, não é à toa que eu acredito muito nisso, atrelada meio que o propósito. Sim. Então, meu propósito está sendo cumprido porque eu sei que a minha mensagem vai chegar. Sim. E essa mensagem vai fazer diferença na vida de alguém. Então, eu acredito muito nisso. O que você poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo sobre como, principalmente para nós mulheres? Vamos falar assim, dica, né? Porque nós tem tanta dica na internet, mas o que você diria para ajudar a gente a olhar mais para o nosso feminino, se conectar mais com o nosso feminino? Olha, uma das coisas, até você falou da internet, que eu tenho observado, muitas de nós mulheres, né, com as redes sociais hoje, com as mídias, eu lembro quando eu era modelo, já tinha um processo assim, só que hoje as imagens que a gente vê não é irreal, existem pessoas assim, mas também é um momento que se a gente não tem essa conexão com o seu próprio corpo, com a sua autoimagem,
com o seu jeito de ser, sabe? A sua leveza, a sua própria linguagem, porque o nosso corpo tem uma linguagem própria, tanto corporal, física e energética, como também a maneira que ela chega, que apresenta, que convida, porque ele convida o tempo inteiro as pessoas. O seu corpo, o meu corpo, de todos, né? É como um negócio. Vou ali comer um lanche naquele lugar. Então, o nosso corpo também é assim, quero amizade com a Thaís, quero amizade com a Ellen, porque é uma conexão que tem a ver, vibrou ali, ressoou. E muitas das mulheres com as redes sociais, elas estão muito projetadas a imagem no outro. E isso, quando chega para mim, e muitas vezes elas nem estão percebendo, porque acha que você, lógico, é maravilhoso você fazer um procedimento estético, é ótimo você se cuidar, mas existe uma informação por debaixo disso. Às vezes a pessoa quer ser igual àquela, ter a boca como aquela, projetando aquela imagem, o corpo. Isso, porque eu vou abrir uma situação, eu acho que eu já até falei isso aqui no podcast, mas eu quero discutir isso com você. A gente tá tão acostumado com esse negócio de filtro. Eu vou fazer eu toda também vez gosto de um filtro. Quem não gosta, né? O recurso, vamos usar, tá tudo certo. Mas existe um ponto, uma lacuna aí. Que é aquela lacuna, a Bia briga comigo direto. Porque toda vez que ela vai fazer uma foto, um vídeo meu, não é eu. Porque eu já... E a gente cada vez menos não vem se olhando no espelho. Sim. Porque se a gente estivesse se olhando no espelho, com certeza a gente não ia se reconhecer no filtro. E isso daí, a beleza do corpo... E é muito importante a gente olhar, ter esse olhar no sentido de, cara, que ponto que você está se enganando, se anulando, no sentido de aceitar as suas marcas, que faz parte aceitar que estamos envelhecendo, estamos amadurecendo. Sim. Cabelos brancos. Eu tenho um negócio com meus cabelos brancos, né? Então, assim, eu não fiquei velha, eu fiquei ruiva. Mas a gente tem essa mania. E a internet, eu acredito, que vem nos enganando um pouco nesse sentido de, cara, a gente começar a se observar, assim, mais. Olhar no espelho e falar, cara, isso é meu, me pertence. E toda vez que a gente vai tentar fazer uma foto sem o abençoado do filtro, a gente olha e fala, não é eu. Não quero assim, tá feio. A gente olha e fala que tá feio. Tá feio, porque não reconhece e tem aquilo assim, um reconhecer do corpo do outro, ou da imagem que ela imaginou na cabeça que ela ficaria bonita se fosse igual àquela pessoa. E aí, é uma coisa que você falou, eu sou uma pessoa que vim da estética. Né? Fui modelo, aí você tem que ter um jeito, né? Tem várias coisas assim que precisa, mas eu nunca fiz. Hoje eu até penso, vou fazer um negócio na minha pele, porque esse processo meu de medicação bagunçou todo o meu sistema. Então, isso mudou também até a minha questão, a minha ordem ali de como que o meu corpo funcionava. E eu nunca fiz botox, essas coisas assim. Eu tenho até vontade de fazer um peeling, trocar pele, eu vou falar pra melhorar. Se você fazer um... pronto. Então, as meninas falam que se faz um. Essa semana, eu tenho uma agenda pra fazer um procedimento na minha papada, né, gente? Porque eu era o mesmo pensamento que o seu, no sentido, nunca fiz. E aí, aquele negócio, nunca fiz, eu acho que eu também não preciso. Só que aí, eu tive a experiência de podcast com 2 pessoas da área da estética. E eu comecei a ver, peraí, o recurso tá aí, gente. Tem recurso Por também, que eu não não vou explorar, usar? Né? O que eu não posso, que é isso que você falou. Eu quero ser igual a Gisele Bündchen. Vou escolher uma pessoa, e aí a pessoa começa a recalchutar tanto que desconstrói o que ela é. Desconstrói o que ela é. Então, eu acredito muito que realmente a gente olhar a nossa beleza em aperfeiçoar aquilo que já é nosso. Já é lindo. Pô, meu cabelo já é lindo, vamos melhorar um pouquinho mais, só tirar os grisalhos, mas não ignorar o fato, porque os grisalhos são minha vivência, minha experiência, e aceitar, acolher isso, né? Cara, eu acolho. Mas se eu tenho recurso, por que não me sentir melhor? Por que não usar isso ao meu favor? Então, eu acredito muito nisso, mas existe um limite, né? Existe. E aí, muitas mulheres chegam, inclusive, nisso. Mas eu malho,
aplico aqui, faço, encho ali, coloco aqui, eu não tô feliz, não tô contente, gasto tanto. Aí já Por nem quê? é estético, né? Porque Emocional. ela tem uma questão por debaixo, é aquilo. Eu falo assim, não é nem o porquê, é o pra que você quer colocar, por exemplo, coisa nos lábios. Tem um pra quê. O pra quê é pra ficar mais bonita, é pra melhorar, é pra te realçar, ou é pra surgir um Tampar desejo, buraquinho. ou porque você acha que fulano fez e você tem que fazer. Então, existem muitas coisas por detrás. E muitas mulheres, às vezes, fazem tudo isso e elas estão muito se sentindo para baixo, Destruídas, feia, né? horrível. Destruídas. E eu fico passada, às vezes, porque não precisa ser assim agora. Olhar no espelho. Muitas chegam para mim no meu curso. Thaís, eu passo, eu nem me vejo, eu só pintei ali no chuveiro o cabelo e pronto. Então, a falta de contemplar a si mesmo hoje em dia é muito difícil também. As mulheres não se Tinha que ter contemplam um exercício tanto. para isso, né? Tem. 30 minutos do seu dia, vai fazer e agora? Vai pegar o espelho, se olhar, vai ficar 30 minutinhos se olhando. Igual você fica 1 hora no Instagram, você vai ficar 30 minutos, só 30, não precisa ser 1 hora igual você fica no Instagram, fica 30. Se olhando no espelho, veja suas marcas, fala, peraí, de ontem para hoje, qual foi a ruga que apareceu? De ontem para hoje, aumentou meus cabelos brancos? Não aumentou? A gente tem que E o contemplar corpo muda isso, todo né? dia. E também aquela coisa assim, quando você tem um relacionamento, você não dá bom dia todo dia pro seu marido, seu namorado, oi amor, eu te amo. Aham. Isso eu ensino para elas. Vai lá no espelho e fala para Fala você. pra você. Sou bonita, sou sexy, sou gostosa. Já vou fazer esse exercício hoje que faz tempo. E eu viu? me reconhecer e se reconhecer a sua beleza, mas não ficar Acolher, né? acolher, porque às vezes a gente fala, ai, eu queria ter o corpo de fulano, ai, queria ter a pele, ai, queria ter o cabelo dela. E aí você esquece de olhar a sua própria beleza, o que tem em você, o que tá aí. E às vezes isso tá tão cristalizado, é com tanta coraça, é tanta máscara, é proteção de tantas coisas, que não adianta você fazer um monte de coisa no rosto, no corpo, Verdade. e você tá Porque enrijecida. vai continuar, né? É o que eu chamo de cristalizada, inclusive por situações assim. Porque eu tive alunas, por exemplo, que quis fazer a mama, mas aí durante o processo ela foi autoflagelada, teve uma flagelação ali cirúrgica, e isso gerou um outro trauma, que ela queria melhorar um trauma. Então existem muitas coisas que nós mulheres, e isso armazena, né, coisas no corpo assim. E o que acontece muitas vezes? A gente vai acumulando, que nem no meu caso. Eu criei um tumor. Tem gente que é ovário policístico, alguma endometriose. Aí vai para uma questão de depressão, um câncer. Aí vai se Vai desenvolvendo. desencadear em algum Porque lugar. são níveis emocionais e o nosso corpo é um centro de captação, de armazenamento, de distribuição. E se a gente não olha para isso, a gente vai ali, ó, puxando tudo. Eu costumo falar que o corpo é uma casa, né? A única É. casa que Deus deu pra gente morar. Se a gente não cuidar dessa casa e quem vive nessa casa, que é a nossa alma, Sim, dependendo como essa alma cuidar dessa casa, né? Tá bom, tá. Mas assim, vamos lá, gente, porque senão vai ser episódio aqui para 5 horas. é bastante assunto. Mas até meia-noite a gente sai daqui. Eu quero ir para. Eu não sei se vocês repararam aqui na mesa. Minha. Aí, coloca aí a telinha. Sim. E eu quero entender o que é isso, Thaís, em cima da mesa. Explica um pouquinho. Fala um pouquinho porque assim, para quem olha, quem é leigo, para mim é um jogo. E eu acho que não deixa de ser, né? Mas explica um pouquinho sobre esse processo de... Aqui, na verdade, como eu contei toda a minha história, e nas minhas práticas, tanto como terapeuta, que eu fui por muito tempo também terapeuta, eu fui e trouxe essas duas ferramentas. Eu tenho que eu trabalho com as mulheres, que é o método que eu tenho presente das Sections, onde eu incluo esse autoconhecimento corporal, sobre o relacionamento, sobre a sexualidade. E dentro disso eu desenvolvi duas ferramentas. Aí eu tenho essa que você falou que parece um jogo, que ela se chama Roda Sexativando o Corpo Merkabah, que é um instrumento, ela é uma mesa, é uma roda mercábica, que ela atua em níveis multidimensionais. Então, são níveis assim. Eu vou dar um exemplo como um prédio. Você quer subir de um elevador de um andar para o outro, você tem que subir um nível e deixar o outro. Como uma escada também. Legal. Só que essas realidades acontecem ao mesmo tempo. Aqui no prédio,
quem está do lado, você não sabe o que está fazendo. Então, existem várias realidades que acontecem aqui no mesmo ambiente. Na roda Sexo Ativando o Corpo Merkabah, essa que eu criei, ela é justamente para trabalhar os 3 pilares que eu chamo de 3 pilares para o viver orgásmico, que é o corpo, sexualidade e o relacionamento. É a tríade da vida. Se eu não estou conectada nesses 3 pilares de alguma maneira, eu não estou vivendo, eu estou na sobrevivência. Seria o ponto de desequilíbrio ali. Totalmente. E é lógico, pode acontecer de você estar muito legal no relacionamento amoroso, mas não tá no familiar. Ou tá muito legal no negócio, mas não tá no amoroso. Ou tá, assim, ganhando muito dinheiro, ou não tá ganhando nada, mas o negócio tá ganhando uma outra energia. Então, o corpo, você não gosta do seu corpo, um exemplo, né? Mas o seu corpo atrai situações de pessoas que requer ter você do lado. Então, existe um monte de coisa que acontece durante esses 3 pilares. E aí, o que eu descobri na minha jornada? Como eu incluí todo o meu aprendizado e recebendo essa ferramenta, ela faz um trabalho mercábico. Então, eu tenho... Na igreja, né, normalmente pelo pessoal que são cristãs, eles conhecem o Merkabah como aquele carro... a carruagem, né? Que de viagem, que faz um trabalho para você acessar a outras realidades, mais ou menos assim. Eu não sei muito bem a linguagem, mas é algo assim, né? Dá pra... E o Merkabah, ele é como se fosse um veículo de luz que todos nós temos, porque todos nós temos o nosso corpo físico e mais outros corpos sutis. Só que esses corpos, ele tem essa capacidade de receber, captar, distribuir, armazenar essas informações. Um é o emocional, o outro é o mental, um é o físico, um é o etérico. Sabe quando você põe encosta na televisão e arrepia? Então, você tem aquela sensação da estática, né? Que leva os pelos, mas tem um campo etérico que acessou aquilo ali. Entendi. Me fala uma coisa, como que isso... Vou fazer uma pergunta para os leigos. Tá. Como que isso me ajudaria? Ela te ajuda a trabalhar o seu processo de despersonificação. O que seria? Os seus padrões que você tem. Um exemplo, eu sou mãe, mas eu quero mudar uma situação em mim, que eu sou aquela mãe, que todo mundo abusa de mim, eu faz isso. Então, aqui, eu trago você, aí eu falo eu trago porque a gente acessa o seu campo mórfico, o seu campo energético, e a partir dali eu recebo, vou conectando a partir de você as informações. É como a onda de rádio, né? Você precisa entrar naquela frequência. Então, no momento que você vem para uma sessão, eu vou estar no seu campo e a gente vai estar, eu falo em vórtex, que é o momento que eu me conecto com você. E aí a gente vai alinhar o seu centro de captação e distribuição, vai olhar quais estão em desarmonia, qual é a sua consciência energética no sentido se você está muito feminina ou muito masculina. E aí a gente vai harmonizar para aquilo. Depois, esses momentos que tem situações que você fala, eu não gosto, que eu sou assim, eu tenho uma ação em mim que não é legal, isso me atrapalha no trabalho, me atrapalha no meu relacionamento. A gente vai olhar o que é isso. Porque quando você fala, vamos limpar todo esse seu campo para que você consiga... Vamos falar das crenças, né? Que seriam isso. Imagina que eu tenho crenças limitantes com dinheiro. E aí eu sou escassa, ou às vezes mão de vaca, não quero gastar, ou gasto tudo. E aí seria esse processo. Você entraria no campo para entender ali isso, o que precisaria resolver para eliminar essas minhas crenças, alinhar. Seria isso? E eu vou te falar o que aconteceu, porque eu faço para mim, né? E existe o dinheiro, também tem um relacionamento com o dinheiro. E aí, quando eu fiz, inclusive para mim, porque eu venho da Bahia, as crenças são inúmeras de lá, né? De dificuldade, de escassez, muito. Então, eu tô sempre me trabalhando. E aí, eu identifiquei em mim, numa sessão para mim, para outras meninas que fizeram também, a questão do meu relacionamento com o dinheiro.
E aqui, às vezes você falou, tem uma crença da escassez, mas essa crença tem a ver com a forma que você se relaciona com o dinheiro e a maneira que você ouviu como que é se relacionar com ele. Então, existe uma conexão dentro disso e essas memórias ali se armazenaram em algum momento, em alguma fase, na sua infância. Aqui, quando a gente entra no centro de captação, que aí eu chamo de chakras, para quem não conhece, que são os vórtices que capta tudo aquilo. Sabe quando você entra num lugar e fala, meu Deus, senti uma coisa na minha barriga, agora parece que me deu uma punhalada? Sim. Isso é o seu corpo recebendo uma informação de uma energia que está ali. Algo ali chegou no seu campo e te deu ai, que coisa ruim. Então, isso é esse centro de captação e distribuição que recebe essa informação. Só que a gente não sabe, porque você não está conectado nisso. Né? A gente não aprende isso. Normalmente na escola. Quem estuda mais as terapias, que entra nesse meio mais da física quântica, mecânica quântica, vai adentrando mais nesse universo. Mas, assim, isso é um momento que, se você armazena algo sobre a escassez, olhar dentro da roda, o que está ali no campo. Aí, do nada, eu estou numa sessão e vai para mim ir para trazer o pai ou a mãe. Aí, ali na sessão, no seu campo, vem essa energia. Vem, olha, como que era a primeira vez que você ganhou dinheiro? Aí vai uma memória, aí eu começo a acessar. Eu tenho também sensibilidades, né? No meu caso, mas eu tenho alunas que aplicam a técnica também e elas conseguem acessar a energia no campo. E aí vem com uma informação para elas. Vai, em tal ano, vem até a idade, muitas vezes. Olha, que legal, cara. E aí eu vou, do nada, a gente vai acessando. Para fazer uma sessão? É uma sessão? Eu faço, normalmente a sessão, ela dura em torno de 2h30. Que aí eu vou olhar tudo. Só que também eu posso fazer uma sessão, por exemplo, para divórcio energético. O divórcio energético seria o quê? Quando você se conectou com uma relação com alguém amorosa ou sexual, porque são diferentes relações. Hoje, então, que a gente tem isso, ninguém mais namora, só se relaciona. Casual, né? E isso daí você... podia marcar um podcast para falar sobre isso, né? Porque se a gente for falar sobre essa energia do sexo casual e romano, nossa, eu fiquei imaginando, depois de tudo que a gente falou aqui, eu já fiquei imaginando. Já imaginou, é bem poderoso. Que é a troca, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, senão vai E aí, ali, o que acontece? Eu consigo ver, você tá num relacionamento amoroso e não tem algo que está atrapalhando do nada, você lembra do passado. Quantas mulheres e homens estão em relacionamentos amorosos hoje lembrando da ex-namorada lá? Então, isso cria aí existe uma conexão ainda. E tem como romper isso? E aí tem como romper. Ela, né, que aí eu chamo dos imprints magnéticos, que seria conexões que fica ligada entre o seu campo ali. A pessoa pensa em você, você pensa nela, aí fica naquele movimento e dá saudade. Isso acontece muitas vezes. Ali, né? Só que se você tem um outro relacionamento, a sua energia ela tá desprendida para isso. E aí você não consegue estar presente no seu relacionamento atual, porque a sua conexão tá com aquela pessoa ainda. E aí fica nesse movimento, sabe? Eu quero seguir a vida, mas quando eu namorava com ela era tão diferente assim. Tenho saudade dele, que ele me tratava, me levava em tal lugar e era assim. Imagina, hein, gente? Né? Tem um monte de... Aí a gente chama assim, é igual às digitais, vai ficando essas impressões no nosso campo energético e físico também. E fisicamente, eu desenvolvi a técnica corporal, que é consciencial, porque quando toca em alguns lugares, aí eu já entro mais de nível físico, também energético, mas mais físico, onde a gente vai olhar onde ficou essas memórias de um trauma, de um abuso, por exemplo, de um acidente, eu tive uma aluna, inclusive, que ela deu um depoimento que eu toquei nela e identifiquei uma fratura ali, algo no corpo dela, que é como se ela tivesse quebrado, esmagada. E aí ela lembrou durante a sessão de que ela sofria de bursite. E eu falei, não, mas tem algo ali que apareceu em tal fase, era na infância, em você quando criança. Aí ela foi conversar com a mãe.
Aí a mãe contou, depois ela me deu um depoimento. A mãe contou que ela nasceu e foi tirada por fórceps. Ai. E aí, no leva... fósforo, quebrou o ombro dela e esse ombro ficou. Então, quando eu apliquei a técnica, ela foi no nível mais molecular mesmo, nascimento, né? de quando você acessa ali em níveis no corpo, tanto físico, que aí no corpo físico, com a técnica, ela trabalha essa liberação de memórias, e move, eu falo que move as moléculas. Só que assim, pode ser algo no sistema linfático, pode ser algo no sistema nervoso central, pode ser coisa que está de nível muscular, esquelético. Então, cada corpo vai armazenar em um lugar. Porque, como eu disse, a gente libera esses... É como você tirei a roupa, troquei a roupa, coloquei outra roupa. Então, você vai criando esses personagens e situações que a gente vive de relacionamento, de negócio, tudo tem memória. Outro dia eu estou alinhando algumas coisas novas para os meus negócios e caiu a ficha assim para mim. Por isso que eu falo que tudo é prática também. Eu me vi numa reunião e nessa reunião, eu falando sobre a nova estrutura do que eu quero implantar, né, nos meus negócios, só que aí o outro lado estava me falando a mesma coisa do que eu tinha feito uma reunião anterior com a equipe anterior que estava comigo. E aí, na hora, eu já senti o meu corpo assim, eu falei, pensei comigo, tá, na reunião todo mundo fala isso, aí eu já vi as expressões do meu corpo. Mas na hora que fecha o negócio, não é assim que acontece. E aí eu vi que subiu uma energia em mim, eu criei assim uma postura corporal, como se eu lembrasse não daquele dia, mas do que não foi feito para mim, do que foi me dito que seria entregue. Então isso gerou uma memória no meu corpo ali. E aí na hora que eu vi eu fazendo isso com as meninas, eu já falei, ai, desculpa, que até meu tom de voz mudou, sabe? Na hora que eu fui falar com elas. Por quê? Eu me vi naquele mesmo, fazendo com ela a mesma reunião, com o mesmo tema, mais ou menos mudando algumas coisas, só que a entrega seria a mesma, né? Do trabalho delas. E aí eu me vi nesse lugar, na memória no meu corpo. Eu falei, opa, Thaís. E pedi para elas, olha, desculpa, é porque aconteceu isso e isso comigo. Então, isso gerou uma memória. E eu fui olhar para isso, tá? Por quê? Senão eu vou atraindo no meu campo situações sempre parecidas. Até uma hora eu tenho que olhar. É verdade. E isso cria ali uma memória de dor, um trauma e vai vindo. É igual relacionamentos repetitivos. E aí fica se repetindo, né? Relacionamentos abusivos, negócios abusivos, questões com dinheiro, questões com a escassez. Então, tem que olhar, e quando eu falo da sexualidade, ela tem a ver com tudo isso. A energia tá ali, né? Totalmente. E aí, existe essas técnicas que eu criei justamente para contribuir com isso. Que aí eu usei em mim, né? Trouxe ela para cá e a partir daqui vai trabalhando. Aí o que ela faz? Libera esses personagens, vou falar assim, que a gente cria e traz uma consciência nova no seu campo, para você ter uma ação. Qual é a ação que se requer? E nisso tem ali, eu tenho a ativação do DNA, que seria o quê? A nossa consciência da nossa ancestralidade, que ela está aqui. Só que ela está em nível, nosso DNA tem uma memória muito grande e a gente não sabe. É verdade. Poucos de nós fala, né? Tem uma galera que fala. Se for aprofundar, né? É muita coisa. É amplo, muito amplo. E dentro disso, Ellen, entra tudo. As questões emocionais, as formas e padrões de pensamentos, que aí a gente começa a mudar. Existem consciência, tem pessoas que chegam para mim, às vezes não tá nem com nenhum problema, mas ela quer melhorar esse libido, ou trazer algo diferente na vida, ou situações que já passou, mas que fica vindo. Aí elas vêm para fazer, porque também gosta de receber, né? Técnicas e ferramentas assim. E isso faz com que elas mudem. Eu fiz uma vez para uma moça que ela ia ter ela tinha inclusive ela se tornou minha aluna. Ela ia ter uma audiência que ela tinha ganhado lá na época, uma herança. Só que ela teve um problema com essa herança e ela não recebeu, só que foi pago. E ela entrou em ação, já estava há mais de 1 ano e meio. E aí eu fiz uma sessão para ela online
e na sessão deu que ia ser, porque às vezes vem essa consciência, a informação, em pouco tempo. Eu fiz na quinta, na segunda a juíza entrou em ação com ela, e aí ela conseguiu já estava 1 ano e meio. Olha que legal. Então existem, porque é um campo que está ali. É tipo que você olha a luz, né? Tudo emaranhado no poste. Aqui eu não vejo muito isso. Mas em São Paulo tem bastante. Você está no poste que você olha assim, é um monte de fio embolado, emaranhado, que atrapalha também a corrente, né? Dela seguir melhor. E aí a roda sexativando o corpo Merkabah e a técnica de corpo, a Body Sex DNA, ela faz isso, elas fazem essa liberação. Alinhamento. E alinha tanto nos nossos negócios. Eu vou fazer, hein, gente? Sei não, o que vocês acham? Ela alinha tanto nos nossos Tô negócios. querendo desmaranhar uns fios aí. Olha, eu tenho 2 meninas agora, para quem quer. Tenho duas moças que passavam comigo e elas engravidaram. E eu avisei elas com antecedência, porque ela ativa a energia sexual criativa. Tem coisa que é só vivenciando, né? Tem que vivenciar. E até elas Porque é igual assim, você fala, tal, muito lindo. E nos bastidores eu tava trocando uma ideia com a Thaís sobre como foi a minha primeira experiência com vivências, né? De autoconhecimento e tudo mais. Então, tem coisa na nossa vida que não tem como explicar. Não tem. Cara, às vezes, se você for lá fazer o curso, mesmo o curso que ela fez, não vai ser a mesma coisa se você vivenciar o processo. Então, tem coisa que não tem como a gente querer entender. Não adianta, lógico, a gente trouxe, né, para desmistificar, trazer um pouco de clareza, às vezes uma solução para quem está aí na busca de, né, de se autoconhecer. Né? E tá aqui alguns processos, eu acredito muito. Como cristã, eu acredito muito que existe sim um universo, existe uma força e aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita. Então, assim como eu creio num Deus que vive, se eu acreditar que isso vai desmaranhar os meus fios, isso vai acontecer, porque se trata do que a gente acredita. Então, é muito sobre isso. Eu sou muito... O Alquimia aqui, para quem nos acompanha sabe, a gente é muito mente aberta no sentido de, cara, conheci a Thaís recentemente, estou cada vez mais curiosa para esses processos. Venho sempre buscando o meu autoconhecimento, mas né, nunca é o suficiente. A gente sabe que isso, eu falo muito, que o autoconhecimento tinha que ser estilo de vida. Igual a gente come arroz e feijão todo dia a gente tem que olhar para dentro. E é difícil olhar para dentro todos os dias. Não é fácil mesmo. Então, se a gente tem pessoas profissionais e recursos que podem nos ajudar a olhar para dentro e resolver, que eu falo que é até o quarto dos ratos, né? Que é o lixo debaixo do tapete, o efeito sombra, que é aquilo, né? De conscientemente, dentro da minha capacidade de fazer coisas que eu sei que é errado, e isso vai se acumulando. Então, é muito sobre isso, e isso eu acho muito importante, por isso que eu trouxe a Thaís aqui, para trazer um pouquinho da história dela, da profissão dela, do que ela faz. Quero conhecer mais, quem sabe vivenciar uma experiência, né, Thaís? Thaís tem um movimento em que ela faz, não só traz a história dela, mas tem como esse propósito dela de conectar pessoas e criar essa egrégora de mulheres com esse olhar para o autoconhecimento, com esse olhar para dentro, né? Mas também de vivências, inclusive até fala um pouquinho sobre Mulheres Exponenciais lá, né? Que é um evento, um movimento. Eu ia te falar isso, que quando eu perguntei para mim, porque aí eu vou nos meus processos, quando algo não está fluindo, não está acontecendo, aí eu vou me limpar, eu falo, vou dar uma limpada no meu campo, aí vou na roda, jogo ali, coloco e faço. Veio essa consciência de criar um movimento, né, para que eu me conectasse através dessa energia com mais pessoas, que é uma das minhas habilidades, sem estar como terapeuta, porque a terapeuta também é uma outra habilidade minha. E aí foi onde surgiu o Summit Internacional Mulheres Exponenciais, que a princípio eu ia criar para trazer só das minhas ferramentas, para as pessoas conhecerem o que seria a sexualidade sistêmica a partir do meu olhar. E aí veio essa ideia de conectar mais pessoas. Então, com essa energia que eu tenho também criativa, eu criei o Summit Internacional Mulheres Exponenciais Experiência, para trazer essa experiência para as pessoas conhecerem. Até você esteve com a gente. É um pouco diferente, né, de alguns lugares que às vezes a gente vai, mas ele traz uma conexão com o autoconhecimento. E foi a minha ideia quando ela veio, que também faz parte da minha energia sexual criativa, que é essa energia de criar, de gerar, de gestar,
Porque também tem, né? Não é só eu criar, você tem que gestar Exatamente. aquilo, tem que nutrir, tem que Aham. acolher. Aí o neném vai nascer, Tem aí vai vários criar, ensinar a processos. falar, ensinar Isso, é muita coisa. Só vai que aí, crescer. o que que acontece? Isso é um movimento que também está fazendo outras mulheres fazerem outros movimentos com outros negócios. Então, gente, está sendo assim, Ellen, tá incrível esse processo imagino. dessa minha escolha de criar o Summit Internacional. A gente está indo para o próximo em outubro. Esse vai ser imersão de 2 dias, onde eu vou fazer as práticas, vai ter o meu saber legal. de tudo. Não é só as palestras, né? Vai ser outros convidados também. E a gente vai acessar esse campo para que todos possam experienciar Top. ter essa experiência A mesmo. gente vai colocar aqui na nossa descrição todas as informações da Thaís, as redes sociais dela para quem quiser conhecer mais. E para a gente meio que fechar com chave de ouro, eu acho que tá aqui, deixa eu ver. Eu tenho um jogo aqui também, né? Só você que tem jogo, não. O meu jogo é aquele famoso. Não é uma novidade, não é um método que eu criei, tá? Ao contrário do seu. Não, mas é o seu processo. É um jogo bem legal, porque aquela famosa eu pergunto, você responde, sabe? Sim. Aquele bem toma lá da cá. Ai, meu Deus. E pra gente. Ai, gente, deu um frio na boca do estômago. Porque é legal a gente contar a nossa história dentro de uma narrativa de vivência. Sim. Mas a gente pegar a pessoa de surpresa no sentido assim, ó, chá ou café? Ah, entendi. Ah, eu gosto dos dois, mas o chá. Chá. É. A gente conhece as pessoas através desses tipos de pergunta. Eu gosto de chá, gosto de café. Aí você começa a entender mais ou menos a pessoa. Qual é a sua palavra favorita? Ai, orgasmo. Ai, eu sabia que você ia falar isso. Uma habilidade que você gostaria de dominar? Ah, essa capacidade de estruturar algumas coisas que eu não tenho. Boa. É. Livro ou filme que te marcou e por quê? Ah, o livro O Poder do Agora, pelo fato da minha história, ele para mim é o mais especial. E filme eu gosto do Mistério da Libélula. Ó, Aham. vou assistir. Tem os dois, é bem lindo. Mistério assim, da Libélula? da Libélula. Legal. Qual o seu hobby favorito? Dançar. Boa. O que te inspira? Ah, inspira a vida. A vida e o despertar de um novo dia mesmo. Um lugar no mundo que você ainda quer conhecer? A Grécia. Ó. Qual é o seu superpoder secreto? Ai, meu Deus, qual que é o meu superpoder? Agora você me pegou, viu? Oxi, que será? Olha, eu acho que é essa minha alegria mesmo de ser, que é o meu superpoder que eu tenho. Top. Foi o melhor conselho que você já recebeu? Qual? De nunca deixar de ser quem eu sou. Legal. Se pudesse jantar com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Hoje? Ah, eu acho que o Roberto Justo. Bati um papo com ele. Uau, aí, escolheu bem. Um sonho? Um sonho? Ter um instituto de terapias, assim, para contribuir com mais conhecimento para as pessoas. Desafio. Meu desafio hoje é, às vezes, desapegar de algumas coisas que... Difícil, né? É osso, mas também não larga, né? É um orgulho. Precisa ser mudado, né? Por exemplo, em algumas ações que eu sei que para que eu avance, eu tenho tem que abrir mão. abrir mão de padrões que eu tenho, que eu sei que funciona, mas pode funcionar melhor. Legal. Um orgulho. Ah, eu tenho orgulho de mim, sabe? Dessa coragem, da minha ousadia, de ser, né? Essa menina que saiu de lá com 16 anos. Eu ainda me acho uma menina, tá, gente? Apesar dos 44 anos. Tá explicada a aparência, né, gente? Então, eu tenho esse grande orgulho de mim mesma, da pessoa que eu fui, a pessoa que eu sou e a que eu desejo ser, assim, ainda sem perder a minha essência. Top. Uma música. Música, eu gosto de um mantra que chama Mais Soul. Mais sou. É um mantra indiano que Pois me fala que manda. eu sou o sol
e na minha vida, que que ilumina. Então, eu gosto muito. Tem outros também, mas essa é a que eu escuto normalmente. Uma frase. Frase: ser quem você é requer o desapego de quem você imagina ser. Essa frase, para mim, ela é a que eu falo sempre, que é do Alan Watts, né? Que Top. fala muito sobre... E é mesmo, ser quem você é, porque o que nós somos foi parte da criação da nossa infância. E verdadeiramente a gente não é o que é. E aí tem essa desconstrução para que você seja a sua pureza de ser. Top. Um medo? Medo? Ai, olha, eu acho que o medo, eu aprendi tantas fases com medo que eu sempre acho que quando ele tá chegando, eu falo, é porque eu vou dar aquele salto. Boa. Então, eu já sei que quando eu tô com muito medo é porque é algo muito grande, eu tô bem perto. Nossa. Viagem. Fui pra Tailândia, é um lugar lindo. Eu amo viajar, assim, adoro mesmo. Rotina. A rotina é o que eu gosto de ler um livro, escutar, dançar, fazer as minhas técnicas, caminhar na praia, estudar, criar, é meio que o meu processo de rotina. E o futuro? O futuro? Olha, meu futuro não só a Deus pertence, né? Mas eu desejo o futuro que tudo isso que eu criei até agora, né, que trouxe para cá, possa chegar ao mundo, que as pessoas possam se conectar em todos os lugares ainda mais. Eu já tenho, mas assim, com mais facilidade, com mais leveza, para que a gente possa ter um mundo melhor, relacionamentos melhores, uma conexão melhor com o nosso corpo e viver a vida com mais alegria, mais orgásmica. Esse eu quero. Isso é o que eu quero. O mundo orgásmico. Arrasou! Maravilhosa, adorei. Obrigada. Gratidão imensa. Gratidão por esse presente, por estar aqui. Eu sou muito grata. Cumprimos o nosso propósito, que Sim. é transbordar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa humildade na vida das pessoas, né? Sim. Eu sempre falo que eu comecei a empreender através da história de uma pessoa. Viu? Que lindo. Que contou, né, a história de empreendedorismo dela e eu me inspirei através dela e comecei a empreender. Então, o quão importante a nossa história é. Sim, independente do tamanho, das tristezas, da felicidade, independente da montanha-russa, né? Uhum. Seja essa montanha-russa pequena ou grande, é a sua história e ela pode mudar, impactar vidas. E é sobre isso, gente. Eu não sei se vocês gostaram, mas na descrição, todas as informações da Thaís. Se liga nas redes sociais dela para você não perder o próximo encontro dela, o próximo evento dela. Provavelmente nós vamos estar lá. Com certeza. Com certeza absoluta. E aqui eu entrego para vocês mais um episódio do Alquimia Videocast. Thaís, obrigada mais uma vez. Foi lindo, uma honra, uma satisfação. E você não vai embora sem se inscrever no canal, né? Ser humano de Deus, como que você vai embora? Isso que é o principal, que é se inscrever, ativar o sininho, deixar o comentário. E aquele beijo enorme no seu coração. Gratidão por ter ficado aqui com a gente até esse momento. E é aquele negócio, né? Estamos aqui encerrando esse episódio, cumprindo o nosso propósito, que é transbordar a sua vida. Beijo. A gente se vê no próximo episódio. Printa, põe lá nos stories, a gente adora, né, Thaís? Meu Deus, se marcar a gente, então... a gente vai amar. Até logo! Até.